Com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM. Sua carreira em constante movimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Essa música é boa porque ela é na. Aí todo mundo gostou. É fácil cantar, né? Olha lá. Não tem segredo. Você quer fazer sucesso com a música? Pronto. Bota isso aí. Nananina não. Aí, canhão, é fácil aí, tá vendo? Pronto. Vira sucesso. O mundo inteiro canta. Tem um monte de gente no Brasil que canta isso aí também, tá milionário. É, então, eu tô falando. Por que eu não fui ser compositor? Eu meti um aí ia ficar milionário. Tava rico. Tava rico. Tava aqui me aguentando, tá vendo? Perdeu essa chance. É isso aí. Muito bom. Com o Nananana, que é a música tema da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós vamos acionar Rogério Assis. O canhão está chegando para dar sequência à jornada esportiva Bandeirantes. Ele vai transmitir com toda a emoção e a precisão de sempre. Inter de Milão e Fluminense. Alô, Fluzão. Vamos lá, Flu. Vai, Flu, vamos lá pras quartas também, Flu. Vamos lá, se junte ao Palmeiras para encarar as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Brasil empurrando o Flu, quase todo o Brasil empurrando o Flu contra a Inter de Milão. E é esse recado que ele dá a partir de agora para todos vocês. Eu volto já no intervalo do jogo de Inter e Fluminense. Boa sorte, Fluzão, arrebenta, vai com tudo. E agora com vocês, ele vem aí. Rogério Assis, solta a voz e vem canhão! O último dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, tentando sobreviver. Na Carolina do Norte, o Fluminense encara a Inter de Milão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Clínicas Odontológicas Sorridentes, porque em um sorriso cabem as vitórias no campo, os abraços em família e todos os melhores momentos da vida. Agende já sua avaliação em sorridentes.com.br. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos, porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FES, CRO 92072. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Clínicas odontológicas Sorridentes. Há 30 anos cuidando do sorriso da família brasileira. Agende já a sua avaliação em sorridentes.com.br. Na maior rede de rádios do Brasil, tem sequência a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oitavas de final, definindo quem continua, quem vai para as quartas de final. E tem brasileiro em campo. Até agora, apenas o Palmeiras sobreviveu ao ganhar do Botafogo no sábado. Hoje é o dia do Fluminense. O Fluminense encara a Inter de Milão às 4 da tarde, hora de Brasília. 3 da tarde, hora de Charlotte, na Carolina do Norte. Tem Inter e Fluminense. Repetindo, o Flu é o último dos brasileiros que chegaram a jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Terminou em segundo no Grupo F. A Inter de Milão é a vice-campeã da Europa. Terminou líder no Grupo E. E o vencedor deste duelo vai encarar o que passar em City e Al Hilal. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com Inter e Fluminense, Inter de Milão e Fluminense. Em Charlotte, na Carolina do Norte, com temperatura lá em cima. Público ainda pequeno, não deve melhorar muito não. 4 da tarde pelo nosso horário, tem bola rolando no microfone da Bandeirantes. Todos os detalhes de Inter de Milão e Fluminense. O destaque do Flusão para a decisão nos Estados Unidos. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Rogério Assis, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma escalação do Fluminense cheia de novidades, dá para começar por aí. E não só a escalação, a começar pelo reforço, que chegou machucado, Soteldo vai para o banco de reservas e está relacionado com a camisa número 7. Já entre os titulares para essa partida, uma mudança no esquema tático do técnico Renato Portaluppi, e espelhando o que faz a Inter de Milão, também vai com 3 zagueiros na volta de Thiago Silva, ele que sentiu um incômodo contra o Ulsan, não foi nem relacionado para a partida contra o Mamelodi. Hoje titular e capitão desta equipe do Fluminense. O meio de campo também modificado, a saída do Hércules para a entrada do Bernal. E no ataque, Cano será o titular dessa equipe do Flu. E na Inter, qual é o destaque do time italiano, Nina Gagliotti? Já que a gente falou de escalação do Fluminense, trazendo também um destaque na escalação da Inter de Milão. Simplesmente Marcos Thuram, titular dessa equipe. Ele que estava junto com a equipe, mas dúvida desde o início da competição, enfrentava problemas físicos. A tendência é que ele poderia começar no banco de reservas. Nada disso. O técnico Chivu colocou o homem para jogo, é titular com a camisa número 9 e vai fazer dupla de ataque ao lado de Lautaro Martinez.
Em 20 minutos tem Inter e Fluminense. É para definir quem continua jogando a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense em campo contra a Inter de Milão. Caboclinho Manuel Zaidão, grande abraço. Caboclinho juntos de novo, hein? Boa tarde, Canhão. Boa tarde, meu querido. Vamos juntos para Inter de Milão e Fluminense. O destaque da opinião da Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Olá, Rogério Assis. Olá, Nina. Um abraço para vocês. Saudação aí para todos os colegas, todo mundo que está ouvindo a Bandeirantes. Boa tarde para a Nina, claro. O fato é que, como disse a Nina, o Renato resolveu espelhar o esquema da Inter de Milão, coloca 3 zagueiros. É claro que ele só fez isso porque os médicos disseram, pode escalar o homem. O Thiago Silva, aquele que o Renato, é até um chavão que o Renato utilizou na coletiva ontem, dizendo que o Thiago Silva é o técnico dentro de campo, né? Mas ao mesmo tempo o Renato disse que às vezes ele fica observando a categoria que se alia à experiência do Thiago Silva. É um jogador que está em fim de carreira. Provavelmente depois do Fluminense, tchau, aposentou-se, mas é um zagueiro extraordinário. E deu ao Renato a confiança de fazer isso. Agora, o que a gente vai ver durante o jogo é o que o Renato mandou o Samuel Xavier e o René fazerem durante a partida, Rogério. Porque a Inter, ela tem 3 zagueiros, inclusive vale ressaltar que um dos zagueiros da Inter de Milão, que joga pelo lado direito, que é o Darmian, ele também é lateral. Então, muitas vezes, a Inter, ela vira um time com uma linha de 4 atrás. Ele abre o Darmian e segura um pouco, do outro lado, o excelente de Marco. E solta como um ponta o Dumfries, o holandês. E vira um 4-3-3, ele vira um ponta pela direita, né? Mas o ponto de partida do Kivo, a exemplo do que fazia o Inzaghi, é jogar com 3 zagueiros, com o Darmian aberto pela direita e o Di Marco pela esquerda. Mas ele pode fazer esse esquema também de ter uma linha de 4, porque o Darmian é um lateral. Ele é lateral e é zagueiro, né? Inclusive na seleção ele joga muitas vezes como lateral. E vai junto com o De Vrij e com o Bastoni. É uma boa zaga, mas que anda tomando muitos gols, Canhão. Tomou 5 do Paris Saint-Germain na decisão da Liga dos Campeões. Já havia tomado 13-3 do Barcelona, né? Porque foram 12 gols em 2 jogos. Depois, na prorrogação, a Inter passou pelo Barcelona. É um time melhor que o Fluminense, mas um time que está numa fase de instabilidade. E na primeira fase, não fez nenhum grande jogo a Inter de Milão. Ela teve um grande momento contra o River, mas não teve nenhum grande jogo da Inter de Milão. E o Fluminense, que foi muito bem contra o Borussia, amassou o Borussia, mas não conseguiu fazer gol, ficou no 0-0. No último jogo, contra o Sundowns, fez um jogo medíocre. O Fluminense foi muito mal no terceiro jogo. Vamos ver como é que os dois times vão para campo hoje, mas a chance para o Fluminense é a Inter é favorita, isso é indiscutível. Mas o Fluminense tem chance, sim, até por essa instabilidade da Inter. E por último, Canhão, será muito importante para o Renato que o Cano volte a jogar pelo menos 50% do que ele já jogou. Porque o Cano está muito abaixo do que ele historicamente mostrou no Fluminense, Canhão. Às 4 da tarde, hora de Brasília, 3 da tarde, hora local, Inter de Milão e Fluminense. Tá valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vão lembrar, sábado nesse estádio jogavam Chelsea e Benfica, paralisado por ameaça de tempestade, reiniciado quase 2 horas depois. Tomara a gente não veja a mesma coisa hoje. Tomara. Inter de Milão e Fluminense. Quinto sinal tá marcando. 15 para as 4 da tarde, hora de Brasília. Os outros destaques. O Palmeiras, que continua jogando a Copa do Mundo de Clubes. O principal destaque do Verdão. Alô, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Tudo bom. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras abre nesta segunda-feira sua primeira atividade no Complexo Esportivo do Philadelphia Eagles. O Alviverde deixa Greensboro, na Carolina do Norte, para ficar mais perto do estádio onde nesta sexta-feira vai encarar o Chelsea pelas quartas de final
da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Gomes e Piquerez suspensos. Michael e Vanderlan devem ser titulares. O atacante Paulinho, nesta segunda-feira, faz um trabalho de recuperação física para ficar apto para o duelo contra o Chelsea. Na sexta noite, o Verdão em campo contra o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Faltam 14 minutos para Inter e Fluminense. Temperatura de 40 graus nesse instante em Charlotte, na Carolina do Norte. Certamente teremos a parada para a hidratação. Bola rolando daqui a pouco na Bandeirantes. Os outros destaques. O Mengão, hein? O Mengão já bateu asas e está voltando para o Brasil. Dá o destaque do Flamengo, Luiz Fabiani. Tudo bom, Canhão? Grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O volante Eric Pulgar teve constatado uma fratura no pé e será desfalque no Flamengo com a retomada do Campeonato Brasileiro. O jogador chileno foi substituído na primeira etapa da derrota para o Bayern de Munique e deu lugar ao Alan. No Botafogo, qual o destaque, hein, Guilherme Maciel? Fala, Canhão, um abraço para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O português Renato Paiva já não é mais o treinador do Botafogo. A demissão foi oficializada na madrugada desta segunda-feira, após a eliminação do clube para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Contratado em fevereiro, Paiva estreou justamente contra o Alviverde, empatando por 0-0 no Allianz Parque pelo Brasileirão. Em 23 jogos, somou 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O clube carioca retorna ao Brasil nesta terça-feira, já em busca de um novo treinador. Jornalismo da Bandeirantes, Maria Eugênia Cotaiti. Boa tarde, Canhão. O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, deve ser levado para Dubai amanhã e para o Rio de Janeiro na quarta-feira. A informação foi confirmada pela companhia aérea Emirates. O translado do corpo, já pago pela Prefeitura de Niterói, cidade de Juliana, estava marcado inicialmente para amanhã do último domingo. No entanto, a empresa informou aos familiares que o bagageiro estava lotado. A família da jovem já pediu na Justiça Federal uma nova autópsia do corpo ao chegar ao Brasil. A análise realizada na Indonésia concluiu que Juliana morreu 20 minutos depois de uma queda, mas não se sabe em qual momento. Plantão Bandeirantes com todos os detalhes. Alô, Guilherme Agrela. Fala, Canhão, um abraço pra você, um abraço a todo mundo ligado aqui na jornada esportiva da Bandeirantes. Mais tarde tem Manchester City e Al Hilal pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, jogo que acontece lá no Camping World Stadium em Orlando. Na Série B do Campeonato Brasileiro tem Paysandu e Ferroviária e Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto. Já na Série C, a terceira divisão, Floresta e Brusque se enfrentam às 4 horas da tarde e Itabaiana pega o Botafogo da Paraíba às 7h30 da noite. Canhão. 11 minutos para começar o jogo em Charlotte, repito, com temperatura de 40 graus. 40 graus a temperatura agora na Carolina do Norte. Nosso time técnico em campo, todo mundo trabalhando para mostrar para você a sequência da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mesa de som com Beto Rebeck. Na central técnica, Roger Palme Duarte e Daniel Xingotti. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial no Twitter, Alain Marcel. No digital, Guilherme Maciel. Time da Bandeirantes para Inter de Milão e Fluminense. Ela vai voltar com muito mais do jogo. Já no clima, em minutos, a bola rolando para definirmos quem vai para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Estamos esperando que o Fluminense consiga passar, mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil pro Fluminense. Mais do jogo, alô Nina Gagliotti. Vamos lá então, Canhão, falar desse jogaço que vai acontecer em Charlotte. De fato, como você destacou, bastante calor. Evidentemente, isso será considerado para essa partida. E aí, uma informação curiosa, porque a Inter de Milão tem 7 jogadores pendurados. 7 titulares são 5. Lautaro,
Lautaro Martinez, se tomar o segundo, fica fora das quartas de final, bem como o Aslani, Barella, o Bastoni e também o Dumfries, o lateral direito, que atua grande parte da partida como um ala, propriamente dito. Já o Fluminense vai bem por aí, também tem 5, a Inter tem mais, são 7, o Fluminense tem 5, Arias, o Nonato, o Martinelli e o René entre os titulares, e no banco o Keno também levou um cartão amarelo. Olho neles, porque essa nova regra da FIFA, a gente até pode discutir isso, acabou colocando apenas 2 cartões. No segundo, já a suspensão a partir da semifinal quisera, para que não haja desfalque nesse sentido para a grande final. E aí talvez tenha ficado pouco, porque um cartão só no segundo, você já corre o risco de ficar fora desta grande partida. Falando também do retrospecto, Canhão, no mínimo curioso também, porque o Fluminense tem 14 partidas contra times italianos na sua história. 10 vitórias e 4 empates. Nunca foi derrotado na sua história o Fluminense por um time italiano. Se histórico entrar em campo hoje, o Fluminense está garantido nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Enfrentou, por sinal, a Inter de Milão uma vez em 1961, um jogo amistoso que aconteceu no San Siro, 1-1, encerrada a partida, e dentre desses 14 jogos, vários times gigantescos, Milan, Roma, Napoli. Uma única derrota que o Fluminense tem na história, mas aí não é contra um time italiano, e sim contra a seleção italiana em 2014. Você se lembra dessa partida, Canhão? Esse jogo aconteceu em Volta Redonda e o Fluminense perdeu por 5-3 esse jogo. No mínimo curioso, de fato. Falando um pouquinho mais também da Inter de Milão, que vem sem desfalques, Thuram confirmado entre os titulares, que vem de uma temporada frustrante, acho que dá pra chamar assim, perdendo a final da Champions League para o PSG, uma goleada acachapante, 5-0, também disputava a cabeça a cabeça com o Napoli, campeonato italiano, e acabou perdendo, também ficou pelo caminho na Copa da Itália, e hoje tenta fazer história na Copa do Mundo de Clubes. Jogadores da Inter começam a ser apresentados em Charlotte, no estádio Bank of America. Vamos ouvir. 1-1. Number 95, Alessandro Bastoni. Zagueiro Bastoni agora é chamado. Number 2, De Vrij acabou de passar também. Dumfries é o próximo. A arbitragem subiu primeiro, é claro. Di Marco agora é apresentado no estádio na Carolina do Norte. Number 22, Hendrik Mkhitaryan. Mkhitaryan. Number 23, Nicolo Barella. Barella é o próximo. Vou acompanhar a apresentação dos jogadores do Fluminense. Thuram. E agora Sommer, o goleiro da Inter de Milão. And your captain, number 10, Lautaro Martinez. Ovacionado ídolo do time, o capitão da Inter. And now let's welcome out Fluminense FC. Agora o Fluminense. Vamos acompanhar. Number 6, René. Lateral esquerdo, René. Number 2, Samuel Xavier. Agora os laterais, não é? Começamos com René e agora Samuel Xavier. Number 4, Ignacio. Zagueiro Ignacio. Hoje formação com 3 zagueiros. Coloca Renato Portaluppi. Number 22, Juan Freitas. Freitas, outro zagueiro. Number 5, Facundo Bernal. Bernal entra no lugar do Hércules, talvez pela estatura também. Number 16, Nonato. Meio campo, Nonato. Number 8, Martinelli. Martinelli, camisa 8.
Number 14, Armand Cano. Cano. Hoje ele é o centroavante do Fluminense. Ao lado dele na frente, John Arias. Bastante ovacionado Arias. Goleiro do Fluminense. Fábio. Um recordista na sua posição, Fábio. And your captain, number é o 3, capitão do time, Thiago Silva. Também muito ovacionado pelo torcedor do Fluminense, Thiago Silva. Vamos confirmar os times aqui na Rádio Bandeirantes, escalando as equipes. O Fluminense, Nina Gagliotti. Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. O tricolor das Laranjeiras vem a campo com camisa número 1, Fábio no gol, 2, Samuel Xavier e uma trinca de zagueiros. Thiago Silva veste a 3, Inácio a 4 e o Freitas veste a 22. Fechando pelo lado esquerdo, René com a camisa de número 6. Meio de campo para o 5, Facundo Bernal, 8, Martinelli e 16, Nonato. No ataque, 21, John Arias e 14, Cano. Este é o time de Renato Portaluppi. E na reserva do Flusão, Nina. 98, Vitor Eudes, 12, Fuentes, 23, Guga, 26, Manuel, 29, Thiago Santos, 10, Ganso, 18, Lescano, 35, Hércules, 45, Lima, 7, Soteldo, 9, Everaldo, 11, Queno, 17, Canóbio, 77, Paulo Baia e 90, Kevin Serna. Agora, a Inter de Milão. El sueño que ho, un coro que sale a sognare, se aiuta la notte. A Inter de Milão vem a campo com camisa número 1, Sommer no gol, 2 é o Dumfries, 36 é o Darmian, 6 Devra, 95 Bastoni. Meio de campo, ou melhor dizendo, pela esquerda, 32 de Marco. Agora sim, meio de campo, 23 Barella, 21 Aslani e 22 Mkhitaryan. Camisa número 10, Lautaro Martinez. E com a 9, Marcos Thuram. Este time do romeno Chivu. Na reserva da Inter de Milão, Nina. Vamos lá, os jogadores reservas da Inter. O 12 de Genaro, 13 Martinez, 40 Caligari. O 15 é o Acerbi, 30 o brasileiro Carlos Augusto, 42 Palácios, 48 Ressegoni. O 58 é o Cotti, o 8 é o Susic, o 11 também brasileiro Luiz Henrique, 52 Berenbrook, o 59 é o Zalensky, 45 Carboni, 49 De Pieri e o 70 Espósito, cria da base da Inter. Arbitragem para Inter e Fluminense. Arbitragem da partida inteiramente de El Salvador. O árbitro é o Ivan Barton, auxiliar número 1, o Davi Morgan, auxiliar de número 2, o Antônio Pupiro, e a VAR, quem comanda o VAR hoje, Tatiana Guzmán. Tudo pronto para começar o jogo. Vai dar a saída a Inter com Thuram ao lado de Lautaro Martinez. Jogadores do Fluminense conversam um pouco a mais, já se posicionam a tempo do destaque do comentarista Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes para Inter e Fluminense, Cláudio Zaidan. O Fluminense dependerá muito de Arias, muito. É um jogador que pode colocar o Fluminense no jogo, pode dar chance de vitória. E claro, o grande Fábio, como você disse, esse recordista, esse fenômeno que está com 44 anos e pegando como nunca, Canhão. 4 da tarde em ponto hora de Brasília, 3 da tarde hora local. Vai autorizar Ivan Barton. Contagem regressiva para a saída. Inter e Fluminense dá saída ao time italiano. Rolando a bola para Inter de Milão e Fluminense.
Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil. Futebol na Bandeirantes, bola começa a rolar. Para definição, a nossa expectativa de que mais um brasileiro, exemplo do Palmeiras, siga jogando. Cano disputa a bola, apareceu ser tocado. O árbitro mandou seguir na disputa de bola com Sommer na grande área. Sommer se levanta, o Cano rapidamente se levantou. Não houve a falta nem do Cano e nem do Sommer. Se tivesse do goleiro, era pênalti, Nina Gagliotti. Nem fale, o Fluminense começa a partida com uma marcação super alta. O Cano indo pressionar o Sommer e quase que consegue desbancar o goleiro suíço e faz efeito essa pressão no início lateral no campo de ataque para a equipe do Fluminense. Com menos de 1 minuto de jogo, o Fluminense quase ganha um pênalti. Bola aqui atrás com o Fluminense, tocada com o Freitas, que entrega para Fábio. Fábio na grande área, pé direito, à frente essa bola para ponta Cano, sobe de cabeça a marcação, dá no minha desvia, a bola volta aqui atrás da defesa. Começando o jogo Inter de Milão e Fluminense, Copa do Mundo de Clubes, na maior rede de rádios do Brasil, no futebol que você ouve na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes que joga de volta, a bola por dentro, domina a jogada com Barella, vem a Inter, dá na meia direita ainda, se projeta pela ponta, tentou a jogada, falta. Uma chegada mais firme do zagueiro Freitas, que já toma a primeira enquadrada do árbitro, Nina Gagliotti. E o curioso é onde essa falta aconteceu, no campo de ataque do Fluminense. O zagueiro veio dar o bote e acabou fazendo a falta, posse de bola para Inter. Já jogando de volta a Inter pela direita, busca a marcação pela meia direita, tenta jogar a Mkhitaryan, toca na ponta, já vira bem aberto com Dumfries, que volta a bola para Sommer, goleiro sai da grande área, trabalha com os pés, domina aqui atrás, Barella se apresenta, tem por dentro a defesa, ele prefere a inversão, toca lá do esquerdo, passa muito forte pela beirada do campo, Mkhitaryan fecha, de Marco tenta a defesa, prensa, toma à frente o Fluminense, tenta o passe na ponta, volta recuando o Arias, recua a bola, começa mais atrás, arbitragem marca a falta para o Fluminense. Vai para a jogada, Martinelli acaba de roubar a falta do Fluminense, cobra com pressa e joga 2,5 do primeiro tempo, 0-0 na Carolina do Norte, no estádio Bank of America, com um público razoável, temperatura de 40 graus, repito, hein, certamente parada para a hidratação com essa temperatura lá em cima. Volta o Fluminense, bola aberta, Martinelli na ponta, o passe, Samuel Xavier tenta, Arias, Martinelli na trombada, ele toma, ela fica na direita, Arias domina, para trás, toca a defesa, vai na grande área, que é gol, de cabeça, Cano livre, é gol! Gol! É do Fluminense! Cano! Germancano faz pro gol do Fluminense! Com 2 minutos e meio de jogo, a bola cruzada, um desvio, a indecisão da defesa, Sommer não sai, Cano tem que se abaixar, bota a cabeça na cara do Sommer, para fazer o gol do Fluminense. 2 minutos e meio, 2,5 do primeiro tempo, Cano de cabeça, Fluminense, Inter de Milão 0, Sommer não tem jeito, tá feito na indecisão da defesa e do goleiro, Germancano, artilheiro, tava ligado, atento, prestando atenção no serviço, Fluminense 1-0, Nina Gagliotti. E funciona perfeitamente a estratégia do jogo de Renato Portaluppi. Uma marcação mais alta, uma jogada brigada de Martinelli no cruzamento do John Arias, que também conta com a sorte. E aí o artilheiro, o centroavante, Cano bem posicionado, contando também com aquela que seria o melhor sistema defensivo do mundo, falha grotescamente, sozinho Cano, até se abaixa, como você bem narrou, para abrir o placar com apenas 3 minutos de jogo em Charlotte. Cláudio Zaidan, que começo do Fluminense, que marca na indecisão da zaga, com o Sommer olhando também, 1-0 Fluminense, Zaidan. O desvio no Bastoni desnorteou todo mundo, né? Desnorteou o Sommer, desnorteou os outros zagueiros, porque a bola subiu e eles não tinham mais a menor ideia de onde ela desceria. E o cara é especialista nisso, né? Em chegar finalizando. Ele que perdeu velocidade, mas ainda é um jogador com a capacidade de finalização raríssima.
E como nós falávamos antes, né, Canhão? Bola no Arias. O Arias lá pela direita é a chave do Fluminense no jogo, Canhão. Em Charlotte, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Copa do Mundo de Clubes. Tá valendo vaga para as quartas de final. Ela tá ficando com o Fluminense. Inter de Milão 0, 1 Fluminense, Guilherme Agrela. O atacante João Pedro chegou a Miami para assinar com o Chelsea para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que a FIFA permitiu o dia 3 de julho como o deadline para assinar novos jogadores. Portanto, se der tempo, ele atua contra o Palmeiras na sexta-feira pelas quartas de final. Começa muito bem o Fluminense. Cano, alto do gol, lança a bola batendo. Opa! Cano tomou uma senhora pegada aqui no meio do campo. Para o jogo e marca a falta, Irvan, Barton, Nina. E aí vai começando a comprovar que o outro lado também fica nervoso, né, Canhão? A Inter fazendo essa falta besta, chegada muito forte no Cano. Quem chegou nele ali foi o Darmian. Chegou muito forte, pegando o tornozelo do jogador. O banco de reservas inteiro pedindo um cartão que não veio do professor Ivan Barton. Falta para o Fluminense. Cano fica no chão, dá uma reclamadinha com o árbitro que chama a atenção dos jogadores da Inter. O Damian bateu, ele está reclamando não sei do que. Acho que pode ser pela cera do Germancano, que inteligente fica no chão. Mas tem muito jogo ainda. São só 7 minutos de bola rolando. 1-0, o Fluminense começou ganhando na indecisão da defesa do goleiro Sommer. Cano botou de cabeça para dentro e a bola passou, Nina, no meio da janelinha do Sommer. Tava com a janela aberta, ela passou entre as pernas dele, Nina. Perfeitamente. E o destaque nesse momento, você falando bastante do calor, o Renato Portaluppi no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund disse que brincou, né? Que nem o calor poderia usar a seu favor naquele momento, porque não fez calor naquela partida que aconteceu em Nova Jersey. Hoje já não é o caso e também pode ser um elemento. Ah, não é mesmo. Hoje é acima de 40 graus a temperatura. René pro Flu, pra Cano na esquerda. Ele vai, chega na marcação, volta o zagueiro pra Sommer na grande área. Cano pressiona, tira a Sommer, perna esquerda, levanta no ataque, a bola muito alta, Sommer de cabeça, rebate aqui por dentro, tenta Martinelli, vai na meia direita, bota no peito, Aslani, faz o primeiro drible, escapa bem da marcação pelo meio do campo, já entrega por dentro pela meia direita, na proteção Aslani, tomou porrada, falta, mas é do Aslani a falta. A falta é do jogador italiano, os jogadores do Fluminense pedem vermelho direto. Cercam os jogadores da Inter agora. O árbitro agora é pressionado. Aslani deu uma senhora porrada. O Flu quer vermelho no chão, Nonato, Nina Gagliotti. E fica reclamando demais a arbitragem com o cartão amarelo na mão. O árbitro de El Salvador, o Ivan Barton, e muito cercado. Quem disse que na Europa não tem aquela pressão no juizão? Tem sim, viu? Todo mundo em volta dele, e se subir um cartão pro Aslani de fato, que é o que acontece nesse momento, ele tá fora do jogo. Entre caso a Inter passe, nesse momento nem é o resultado parcial, mas se a Inter passar, não joga contra City ou Al Hilal. Cláudio Zaidan começa pegado o jogo nos Estados Unidos e sai o primeiro cartão para jogador da Inter, Zaidan. Cartão merecido, time da Inter nervoso. Há pouco o Kivo, inclusive, fazia sinal para os jogadores para que eles se acalmassem, né? E o próprio Lautaro, lá do ataque, ele começou a fazer gestos para os meio-campistas e zagueiros. Vão acalmar, vocês estão loucos, estão nervosos. Logo depois daquela pancada do Darmian em cima do Cano. E agora esse outro choque era para cartão mesmo. Foi muito parecido com aquele do Pulgar ontem em cima do Harry Kane, né, Canhão? Verdade, muito parecido mesmo. Thiago Silva cobra a falta na esquerda, aberto pela ponta desse lado, Freitas toca mais à frente, dá René, chuta, bate na marcação e vai para fora pela linha lateral. Ela bate no pé do Varela, é lateral para o time do Fluminense jogar com quase 10 minutos no primeiro tempo. O Fluminense saiu na frente, 1-0, gol do Cano. Toca atrás, frente para a grande área, Fábio sai dela, puxa para dentro, a bola pela esquerda, toca forte demais, sem força, essa bola cai aqui fora. Em lateral, ataque da Inter de Milão, tem pressa para fazer cobrança, vem Varela. Dumfries encostou do outro lado pedindo bola, ele já recua, toca atrás, começa pelo meio do campo.
Toque eletrônico da Bandeirantes com a Vitória Vermiglio, com o Beto Rebeck na mesa de som, com Roger Palmeiro Arte, com Daniel Xingotti na central técnica marcando. Nos Estados Unidos a bola rola, o relógio não para. Inter para a grande área, a bola para trás, o chute do Dimarco Fábio. Sensacional, Fábio defendeu. Para trás o passe de Marco manda, Fábio pegou, mas a arbitragem está parando o jogo. Caído na grande área, Samuel Xavier, o jogo parado, que chance. Di Marco mandou um canhão, Fábio defendeu, confirmando 10:30 do primeiro tempo. A Grela, 1-0 Fluminense em cima da Inter. Em Wimbledon, canhão, João Fonseca estreou com vitória, 3-0 sobre o britânico Jacob Fierley. Agora ele espera o vencedor entre o holandês Talon Griekspoor e o britânico Jason Brubski. Nina, caído o jogador do Fluminense, jogo parado, que defesão do Fábio, hein, Nina? Numa grande jogada pelo lado esquerdo da Inter, e aí no choque ele acabou sentindo. Aí fica a dúvida também, né, Canhão? Porque dá uma acalmada no jogo depois de uma grande chance da Inter. Também faz parte da partida. O Di Marco finalizou e o Fábio espetacular espalmou e já logo afastaram da grande área. A primeira grande defesa do Fábio no jogo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Temos 11:30 o primeiro tempo. Hora de opinião aqui na Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Fluminense 1-0. Zaidan. Pois é, Canhão, a gente falava a respeito dessa instabilidade da Internazionale. Ficou clara no Campeonato Italiano, na Liga dos Campeões. O futebol italiano tem se despersonificado, né? Tem perdido aquela capacidade extraordinária de se defender. E o Fluminense muito bem organizado no jogo. Você viu que quando o Di Marco chega para bater, o Fábio fez uma defesa fantástica. Quem está em cima do Di Marco? O Samuel Xavier. É isso. O René tem de marcar o Dumfries pela direita e o Samuel Xavier fazer a marcação em cima do Di Marco. É isso que tem de acontecer o tempo todo, para que os três zagueiros fiquem em cima dos dois atacantes. Um deles que é muito forte fisicamente, que é o Thuram, e o outro que é o melhor atacante da Inter, que é o Lautaro Martinez. São três zagueiros marcando os dois. Então Samuel Xavier e René têm de fazer a marcação em cima de Dumfries e de Marco, para que a coisa funcione bem, Canhão. 12 minutos e meio, primeiro tempo, o Fluminense ganha o jogo, mas essa bola foi tabelada pela ponta, passe errado para o lateral de Marco, o lateral chegou, mas não pegou, ela foi para fora, tiro de meta, o Fluminense joga, frente aqui, toca à frente a bola, ela bate na barriga do Cano, no peito, ele tenta a jogada, mas perde equilíbrio, toca a defesa, na direita, linha de fundo, para chegar, para cruzar a amarela para a grande área, pressionado, já recua, pede Mkhitaryan, devolve a bola, para a direita ainda, vem no apoio, lateral do campo, para a grande área, a bola com a marcação, Thuram, bate na defesa, toca no Thiago Silva, vem pro goleiro Fábio. Deu sorte o Fluminense, Nina Gagliotti. Na tentativa de domínio, ela acaba quicando e fugindo do Thuram. E aí ficou fácil pro goleiro Fábio. Apenas deitadão no chão, conseguiu fazer essa defesa fácil e já saiu jogando. 13 minutos e meio, primeiro tempo. Da Carolina do Norte, o Fluminense ganhando 1-0. Vem tocando o lateral de Marco, enfia pelo comando. Thuram na área, forte a bola, Fábio! Agora que está marcando, David Mourão, assistente aqui, impedimento para reclamação dos jogadores do Fluminense. É aquela famosa catimba brasileira, não é, Nina Gagliotti? Já está marcado o impedimento, né? É isso, mas os jogadores, acho que até o próprio Thuram sabia, saiu muito à frente da linha defensiva do Fluminense e partiu para o chutão a defesa da Inter nesse lance e não deu certo. Thiago Silva levanta essa bola à frente para o John Marias, passa por ele, vai para fora a proteção feita aqui atrás com o Di Marco, que já pega a bola e já remessa, já sai jogando com o Bastoni ao lado pelo meio do campo, 14 minutos do primeiro tempo, o Flu marcou no comecinho com o Germancano, troca a passa aqui atrás da defesa da Inter de Milão, Aslani com ela, toca pelo meio, já vira a jogada por dentro, na proteção chega Mkhitaryan, Di Marco pede pela ponta, ele prefere o toque, dá a Bastoni, marcado no meio do campo, tem Barella de volta, começa na entrada da grande área a jogar, 14 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Proteção atrás com Mkhitaryan, que volta a bola com o zagueiro pela direita. Domina e volta na marcação, defesa da Internazionale de Milão. Quinto sinal marcando, são 4h15 da tarde, hora de Brasília. Em Charlotte são 3h15 da tarde, temperatura, repito, acima dos 40 graus. Placar de 1-0 para o Fluminense, que já marcou com o Germancano. Vai atacar de volta a Inter para o comando para Thuram. É de lateral, defesa tira, bota para fora a marcação do Fluminense.
Põe o pé e tira aqui atrás, Thiago Silva, essa bola vai de volta para fora pela linha lateral, para fazer com pressa, a cobrança cobrada para Thuram, rebate René, dá no meio campo, para chegar John Arias, estica a perna, domina, marcado por 2, volta a marcação por baixo, toma a frente, a defesa aqui atrás com o Darmian, já enfia com o lateral, desce no apoio bem aberto pela beirada do campo ainda, na proteção, chega à frente com o Darmian, pela beirada, para tentar cruzar, foi travado pela marcação, já dribla o primeiro, outra finta, toma a trava, bate na bola aqui atrás, bate nele, sobra a volta no meio do campo ainda, Mkhitaryan, já toca por dentro, domina, para bater pro gol, mas está muito longe pro chute, Mkhitaryan, dá na ponta de marco para Mkhitaryan, trava a defesa, Cano ganha, toca na ponta, Martinelli chega para tomar e rouba a bola com o Fluminense, dá para jogada pro meio para John Arias, 2 em cima, insistiu até perder a bola, depois comete a falta, ele insiste de volta e comete a falta, e aí o Cano vai para pegar a bola, empurra o árbitro. O Ivan Batum deu cartão pro Cano, achando que o Cano já havia empurrado ele, por querer, confesso que não vi, o Cano estava tentando na verdade chegar perto da bola, que ela ia passar e o Cano vinha próximo. Ele tá dando pro Germancano um cartão por essa trombada, Nina Gagliotti. E com isso você pode imaginar o tamanho da revolta. Tentou explicar de todo jeito, mas não teve como. Amarelado, mas não tá pendurado o Cano, apenas nessa partida. Se o Fluminense avançar, joga assim contra a City ou Al Hilal. Zaidan, o Cano empurrou por querer o árbitro do jogo, Zaidan? Você viu isso? Eu vi empurrar o Canhão, porque não foi uma trombada, né? Ele vai com a mão espalmada ali, como quem diz pro árbitro, sai da frente. Então, ele não queria Ele queria passar, mas ele empurrou, né? É. E aí o árbitro não falou pra ele, foi intencional falta, então. ou não? Já voltou com o cartão. Dumfries na direita, o árbitro tem o poder do cartão, né? Vai fazer o quê? Faz ali a jogada pelo meio, Aslani, que toca do lado esquerdo, Mkhitaryan, fecha ao lado com o Di Marco com ele. Sai da marcação pela meia direita, Mkhitaryan, prende, protege a defesa, desvia, essa bola vai para fora pela linha lateral. Em arremesso para Inter cobrar. São 17 no primeiro tempo, o Fluminense está passando. 1-0 o Fluminense para a cobrança de Marco, encosta Mkhitaryan. Mkhitaryan na ponta, passe, toca mal atrás, ela fica para John Arias para o Fluminense. Dele para Cano, Cano para trás ainda. Toca Martinelli mais atrás pela meia direita ainda. Na aproximação com o zagueiro Freitas, Freitas dá uma olhadinha pro ataque, mas devolve a bola aqui atrás com o Fluminense, que joga na marcação sozinho, aberto pelo lado esquerdo. Em Charlotte, Estados Unidos, a bola rola, o relógio não para. 17 minutos e meio do primeiro tempo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Fluminense está indo para as quartas de final, Inter de Milão 0, Fluminense, Guilherme Agrela. Ainda em Wimbledon, de Marco na área, lançado, bateu pro gol, Fábio dá um tapa, tá na grande bola de cabeça, tira a frente, rebate, ela volta para René, na esquerda, toca a frente, protege a jogada, dá um bico, René, levanta pro meio do campo para John Arias, marcação de cabeça, se antecipa, toca a Varela, sim, Agrela. Ainda em Wimbledon, Canhão, também deu Brasil na chave feminina. Bia Haddad venceu por 2-0. Só uma correção, Jason Brubski é norte-americano e não britânico, viu, Canhão? Nonato lançando pela ponta, marcado impedimento. O jogo está parado no ataque do Fluminense. 18h30 do primeiro tempo. A força da opinião da Bandeirantes. Inter 0, Fluminense com Cláudio Zaidan. Flusão na frente. Zaidan. Bom, Canhão, a rigor, cada time teve uma grande chance, né? O Fluminense meteu na rede com o Cano. Numa bola esquisita, o desvio deixa todo mundo desnorteado. O Cano não, ele chega no momento certo, no tempo certo e mete para a rede. A Inter teve uma grande chance no chute que aconteceu ali do Di Marco, né? E não foi nem vacilada da defesa do Fluminense, foi mérito do ataque da Inter. Mas aí apareceu o Fábio e fez uma defesaça. Então o jogo está equilibrado, só que o Fluminense, na chance que teve, pôs na rede. Dumfries domina, toca na ponta, vira mais atrás, Varela, entrada na grande área, toca Thuram de volta, Varela outra vez ainda, tomou pressão do René, são 19 primeiro tempo, placar de 1-0, o Fluminense está ganhando, Copa do Mundo de Clubes, da maior rede de rádios do Brasil. Toca atrás da bola, vai voltar pela ponta, Mkhitaryan com o lateral de Marcos, chegando aberto na ponta, domina e vai recuar a bola, 19 minutos e meio do primeiro tempo. Torcedor do Fluminense canta, você ouve na Bandeirantes. Aperta de volta a marcação, Varela para a área, o passe de cabeça. Thiago Silva tira, ela fica na entrada da grande área. Toma a frente e ganha essa jogada com a marcação Bernal para René. René no meio para ninguém do Fluminense. De graça essa sobra, volta lá do esquerdo ainda. Bastoni, toca lá pelo meio. Aslani com ele, fecha Mkhitaryan também pedindo pelo meio. Lautaro Martínez, carrega a bola Mkhitaryan. Com quase 20 do primeiro tempo. 1-0 o Fluminense na frente. Domina a bola por dentro, tenta o passe.
Mkhitaryan, pede na ponta lateral de Marco, por dentro Lautaro, toca na ponta, passe errado, ela vai de graça para fora pela linha lateral. Ainda arremesso para o Fluminense cobrar. Na Carolina do Norte, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. No Banco da América, o estádio do jogo. 1 pro Fluminense. Inter de Milão, 0, Guilherme Agrela. Mais tarde tem mais Copa do Mundo de clubes com Manchester City e Al Hilal da Arábia Saudita, que se enfrentam no Camping World Stadium em Orlando pelas oitavas da competição. 20 minutos e meio, o primeiro tempo. Você ligado nas estradas. Você com a gente, atento em casa também. Tá ligadão, né, Caboclinho Manuel Zaidan? Dempsey com a bola pela meia direita, vai começar pelo meio do campo. A Inter tenta jogar, tá com todo mundo à frente. Bastoni é quem domina, olha para a grande, pede Lautaro Martínez. Tem na ponta Betão, Mkhitaryan, lançado com o Di Marco, na área a bola, tocou no carrinho, botou para escanteio. Essa bola, Ignacio. Escanteio Inter na esquerda, Nina Gagliotti. Fez o corte providencial no momento certo. E aí vai funcionando também a estratégia dos 3 zagueiros, tendo sempre um na cobertura de uma das laterais. 21 minutos do primeiro tempo, Fluminense mandando todo mundo para trás aqui, defesa atenta, 1-0 Fluminense. Escanteio para bater para a grande área, Inter de Milão. Lá vem a cobrança de Marco, bate o Ran, defesa tira a bola, sai da grande área, volta fora dela com o Fluminense pegando essa sobra. John Marias, marcado, encurralado com 3 em cima, gira para chamar a falta, domina mal, Tio Ran toma, vem René, dá um bico, toca para fora, René, lá vai direto pela linha lateral, é arremesso, bola para cobrar o time da Inter de Milão, aqui na sua defesa. 21 minutos, 40 segundos no primeiro tempo, para atacar de volta a Inter, bola aberta com o Bastoni, que toca no meio do campo, na proteção com Barella, pede à frente o Aslani, vira a jogada o volante. Toca, ele volta o passe pela ponta. Bem Abetão, pede no comando Mkhitaryan. Domina, prensando jogada Bastoni. Dá na ponta para Di Marco, desce, vai no apoio. Bastoni encosta também. Pela meia, bem Abetão. Barella pediu. Di Marco, Mkhitaryan devolve a bola para Bastoni. Liga de fundo, enfia por dentro o passe. Lautaro Martínez escapa da marcação. Não escapa do Ignacio. Toma, vai empolgada na frente. Ganha a bola entregando pro Arias. Quer devolução e Arias faz um belo giro. Vira o passe na direita. Já mancando, se aproxima, vai voltar aqui para sua defesa. Ignacio toca atrás de volta. O Flu a jogar com a Martinelli, que deixa do lado para Samuel Xavier. Chegamos à metade da metade. 22:30, primeiro tempo, 1-0 Fluminense. Ele tabela a bola para a ponta para Samuel Xavier. Tira Bastoni. Bola voltou na ponta. Martinelli já toca para trás o passe. Recebe de volta. Vai no fundo para tentar pegar. Insistiu e comete a falta na sequência. Donato chega, foi que meteu um bicudão na perna do zagueiro adversário, Nina. Tentando ver se conseguia fazer com que a bola resvalasse ainda no zagueiro da Inter antes de sair pela linha de fundo. Não rolou, ainda assim uma boa troca de passes do Fluminense na tentativa de envolver a equipe da Inter. 23 minutos do primeiro tempo, joga atrás da Damian, zagueiro da Inter de Milão, enfia pelo meio, dá Tio Ran domina, sai do Nonato, é rápido, outra finta na trombada, caiu, pede a falta, nada. Ele tentou passar por dentro do Thiago Silva. Flu pega essa sobre, vai jogar com o Donato. Toca atrás da defesa, toma à frente, ele perdeu. Toma no meio, Barella, limpou, dá pra bater. Cruzou na área a bola. Thuram, bateu de primeira. Bandeirantes, o canal do esporte. Ele enfiou um bicudão no meio da galera, hein, Nina? Na bola que veio alta, tentou fazer essa bola. Já não tava com muito ângulo. E aí ele tentou pegar de primeira, acabou isolando. Mas o detalhe vai para o Fluminense, que tentou sair jogando no meio de campo. Quem perde a bola foi o Nonato. E aí arma o contra-ataque rapidíssimo da equipe da Inter, que não deu nada, segue 1-0 para o Fluminense. 24 minutos do primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 1-0 Fluminense. Zaidan. Canhão, você que é filho de um extraordinário sanfoneiro, pode perceber que os dois times fazem o esquema sanfona pelos lados, né? Quando a Inter tem a bola, quando a Inter tem a bola, o Darmian é lateral e o Dumfries vira ponta direita. Você vê agora aí, ó. Pode ver, o Darmian aberto na lateral e o Dumfries vira ponta direita. E o Fluminense, quando perde a bola, aí volta todo mundo. Aí o Dumfries vira lateral e o Darmian vira zagueiro. Só que fazendo isso com 40 graus, irmão, não é moleza. O desgaste é muito grande. Uma hora o sanfoneiro cansa.
Arias domina, lá na direita, dá o primeiro drible, chama a falta, prendeu, girou, entortou de novo para delírio do torcedor do Fluminense. Do ladinho com o Martinelli, ia passar pelo meio, ele não toca, a bola à frente com a proteção feita pela ponta com o Thiago Silva chegando atrás. Vira a bola a Martinelli que entrega de volta para John Arias, domina o gringo. Martinelli foi travado pela marcação em cima dele, colocando o pé, Bastoni toma, protege a bola, volta aqui atrás e joga a Inter de Milão. Na Carolina do Norte, em Charlotte, a bola rola, o relógio não para. São 25 do primeiro tempo. Copa do Mundo de Clubes, na maior rede de rádios do Brasil, tá valendo vaga nas quartas de final. E o Flusão tá ficando com ela. Inter de Milão 0-1 pro Fluminense, que tem a minha grela. Rádio Bandeirantes para todo o Brasil, para você, torcedor cruzeirense. O Cabuloso abriu vendas para o duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, às 8h30 da noite, no Mineirão. Na grande área, limpou, bateu pro gol, pega, sobra atrás, Barella, tá na área para cruzar, não cruza, dá na ponta, tentou driblar, que é jogada pelo meio, tentou a defesa, vai marcar a falta, Ivan Bartol! A falta em cima da linha praticamente, com isso em cima da linha é pênalti. Damian tomou porrada no Freitas, na entrada da grande área pela direita, um pezinho mais, era pênalti, Nina Gagliotti. É isso, foi um pé literalmente fora da área, ele que acabou pisando no pé do jogador da Inter, falta bem marcada, lance muito perigoso. A bola vai ser alçada na área do Fábio, certamente. Zaidan, que risco, agora correu o zagueirão Freitas, ele ia dando um pênalti para Inter, Zaidan. Pertinho da área e tá muito bem o Barton, o Arthur Salvadorenho, acertou na falta e no cartão, Canhão. Para bater de perna esquerda, Di Marco, é na entrada da grande área pela ponta direita. 27 minutos, primeiro tempo. Di Marco direto no meio da barreira. Bateu péssimo, hein, Nina? Muito mal. No meio da barreira e aí no tornozelo ali do John Arias, na batata da perna, uma bola baixa. Não ganhou altura, não ganhou nada, mas ganhou o escanteio. Isso sim, vem bola na área mais uma vez. Aslani no escanteio, pé direito, ponta direita, 1-0, Fluminense vencendo, volta para a grande área, Bastoni, Damian Grandão tá lá também, todo mundo grudado em todo mundo, Devray fica lá pelo lado esquerdo, bate o escanteio, Aslani, camisa, de novo, outra vez para o jogo, arbitragem, para enquadrar a galera, escanteio Inter, 1-0, Flu. Aslani levantou para Thuram, defesa tira a bola, volta lá do esquerdo, Thuram pega sobre a arbitragem, está marcando uma falta. É o famoso perigo de gol, ele está marcando um empurrão em cima da zaga do Fluminense. Hein, Nina? Perfeitamente, fala muito esse árbitro de El Salvador, inclusive toda hora se aproxima para conversar com os jogadores, marcou mais uma falta, dessa vez falta para o Fluminense bater, Fábio já posicionado. E ao fundo, Nense, o torcedor do Flu. Quase 40 graus, a temperatura está fazendo muito calor na Carolina do Norte. Sobe na marcação, a defesa do Fluminense, pega a sobra com o Nonato, deixa Cano pelo meio do campo, mais atrás com o Martinelli, perde na meia, completamente aberto, o Bernal recomeça a jogada, dá Ignacio, Thiago Silva que abre a bola para Freitas, aqui na esquerda, René perde na ponta, Cano sai da marcação, se enfia pela ponta, Nonato, René chuta a bola, vai desviada pela linha lateral, toca aqui atrás e sai, bola bateu desviada no pé do Dumfries, é lateral, bola para o Fluminense jogar, 28 minutos e meio do primeiro tempo, 1-0 Fluminense na frente, René para cobrança, remessa, dá para Cano, toma pressão, bola bateu ligeira, toca no próprio German Cano e vai para fora pela linha lateral, é bola para Inter jogar, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, 29 do primeiro tempo, Zaidan, Inter 0-1, Fluminense, Zaidan. Bom, Canhão, depois do gol, o Fluminense sumiu do ataque, né? Mas tá aguentando a pressão, não está sendo uma coisa avassaladora. O Fábio teve que fazer uma grande defesa no chute do Di Marco e aquela bola do Thuram que ele mandou lá na arquibancada. Olha o Fluminense aí. Na grande área, a defesa, o goleiro soltou a sobra, voltou o Samuel, César vai fazer, bateu, fora! Perdeu Samuel Xavier, o 2-0 para o Fluminense. Defesão do Sonner, chute que veio de longe do Cano. Bota pra fora Samuel Xavier, Nina! Numa tabela muito bem feita que saiu no meio de campo entre Cano e Arias, o Arias chuta e no rebote, um lance impressionante, o Samuel Xavier
finaliza e por muito pouco a bola não entra, sai pro desespero do torcedor do Fluminense, quase o 2-0, Canhão. 1-0 o Fluminense, por muito pouco, não fazendo 2-0. Chute do Arias, a defesa do Summer, perdeu essa bola, Samuel Xavier. Meu querido Zaidan, é a bola certa no pé errado. Se cai no pé do Germancano, por exemplo, hein, Zaidan? Jogo parado para hidratação, temperatura acima de 40 graus. É tempo de ouvi-lo com mais calma. Cláudio Zaidan, a força da opinião, Bandeirantes. E o Flusão quase abriu 2-0, Zaidan. E o Renato está conversando com o Samuel Xavier. Mas está falando de posicionamento, né? Não ia cometer indelicadeza de falar, como é que você erra um lance desse? Mas na hora que ele chutou para fora, a reação do Renato foi de desespero. Né? De qualquer maneira, porque afinal de contas não deve ser um jogo de muitas chances para o Fluminense. Foi a segunda grande chance. A primeira foi gol e essa seria para colocar o time numa situação muito confortável. Porque a Inter, Canhão, a Inter fica mais com a bola, ela pressiona. Claro que ela pode empatar, virar, mas a rigor, a Inter teve uma boa finalização, que foi a do Di Marco e a defesa do Fábio. O Turrão é um jogador de força. Eu falava com o Capriotti aqui antes do jogo, ele não joga 20% do que o pai dele jogava. Né? Ele é um jogador de força. O pai dele é um jogador de defesa, mas um extraordinário lateral e zagueiro, o Lilian Thuram. Mas ele é um jogador de força, mas é perigoso. O perigo é se uma bola dessa cair para o Lautaro. Aí o risco de ele meter no barbante é muito maior. De qualquer maneira, 3 ataques da Internacional pararam no Mkhitaryan. O Mkhitaryan não está bem no jogo. Ele que é o cara que deve distribuir a bola ali entre os volantes e o ataque, ele não está bem. Ele já perdeu 3 vezes a bola em lances primários, uma delas até passando a bola para a linha lateral. Aliás, o Mkhitaryan esteve na base do São Paulo antes de ir para a Europa e brilhar. Ele veio da Armênia, passou um tempo no Brasil, jogou na base do São Paulo, não aproveitaram, ele foi para a Europa e virou um jogador importante, não há dúvida. E provavelmente o jogador armênio com maior destaque na história, Canhão. É iniciado o jogo, relógio correndo, 32, primeiro tempo, o Flu ataca, René, dá pro Arias invertido agora na esquerda, chuta a marcação desviada. Bateu no próprio René, foi para frente, bateu no próprio Arias. É lateral e bola para a defesa da Inter jogar. 32-30, primeiro tempo, no comecinho do jogo, com 2,5 Germancano. Uma defesa bobeando, o goleiro não vai, não ficou no meio do caminho. Cano apareceu, botou a cabeça, quase que se ajoelhou. Ela passou no meio da janelinha do goleiro Sombra. A arbitragem pega uma falta de ataque para Inter jogar. 32-40 no primeiro tempo. Já Ricardo Capriotti volta. É o intervalo que você vai ouvir pela rede Bandeirantes de rádio. Cobra da falta, Barella para a grande área. Bola vem 2 do Fluminense. Corta a defesa de cabeça. Fritz tira. Vai ficar no meio para buscar a Martinelli. Enfia na ponta para John Marias. Mano a mano, tentou por baixo. Tira aqui atrás. Darminha colocando o pezão, botando para fora. Em lateral, bola para o Fluminense. Batida pelo meio do campo na esquerda. Na sexta-feira, 4 da tarde, sai o vencedor desse jogo para pegar o vencedor de City e Al Hilal. Quartas de final. Sexta, 4 da tarde, hein? Hoje tem City e Al Hilal. City é favorito, Cláudio Zaidan, para pegar o Al Hilal hoje? Muito favorito? Canhão é favorito contra o Al Hilal, que é um bom time, um time muito técnico. Jogadores experientes, não vai tremer, o time não vai tremer porque joga contra o City, mas o City é favorito. E será favorito contra qualquer um desses dois. René na meia esquerda, belo drible, toca por dentro, Martinelli na ponta, encosta ao lado do Samuel Xavier, para trás, Samuel Xavier já recua a bola, devolve ela pela meia direita, ainda circula a jogar no time do Fluminense, toca Bernal para Thiago Silva, volta a bola, Bernal atrás ainda para Thiago de primeira, dá na esquerda Freitas, sai jogando o zagueiro, enfia pela ponta para John Marias, já se enfia na meia Freitas, Arias prefere caminhar com ela, sai do Dumfries, dá no meio, Martinelli bota na direita esse passe para tocar com o outro zagueiro, para Ignacio que sai do Thuram, toca na ponta, a bola muito alta para chegar na marcação, tenta a defesa Samuel Xavier, toca à frente a jogada de Marco tira a bola, batida, rebatida, volta na ponta, nem vai para a bola, Samuel que estava voltando no impedimento, ela fica fácil atrás, com a defesa joga sozinho o zagueirão Bastoni, 34,5 do primeiro tempo, em Charlotte, na Carolina do Norte, com o Flusão saindo na frente, 1-0 Fluminense no gol do Germancano, apertada direita, a bola para Inter de Milão com o zagueiro Darmian, dá no ponto com o Dumfries, desce, veste no apoio,
apoio, já recua, toca a bola para meia, puxa com Aslani, Thuram, Varela, domina, na meia luta, tocando por trás, é falta! Tocado por trás, quando ia tentar driblar para chutar, Varela, falta nele! Fica no chão, sentindo dores, o meia da Inter, Nina! E o Lautaro foi desesperado para cima do árbitro pedindo um cartão amarelo para o René, que saiu só fazendo sinal de negativo com a mão. No momento esse que estamos, que ele pega o cartão amarelo, acabou subindo sim, viu? Sobe o cartão amarelo, portanto, para o René. Se o Fluminense passar, não enfrenta a City ou Al Hilal numa jogada canhão que sai finalmente os passes pelo meio do campo, ia chegando livre o Varela quando a falta foi marcada. Cano também tá fora, né? Outro, né? O Cano tá amarelado, mas não tá fora da próxima partida. Ele ainda não havia recebido cartão amarelo. 35 minutos e meio, primeiro tempo. Para cobrar essa falta, o canhotinho de Marco. Tá aqui perto da bola, o árbitro foi lá, passou o Chantilly. O Ivan Barton já se levantou de Marco. Tornozelo esquerdo, aquele famoso spray milagroso. Esse spray com um pouco de pimenta malagueta e pólvora. Você bota no foguete, ele vai longe. É na entrada da grande área. Fábio sobe o muro, coloca 4, 5 jogadores do Fluminense. Lautaro Martínez fica na frente para dar uma catimbada. Di Marco, concentrado, olha para a bola, olha para a barreira, olha para o gol. Para variar, tem um jogador do Fluminense deitado atrás da barreira, tão útil quanto buzina em avião. Di Marco vai cobrar, pé esquerdo, ao lado dele Mkhitaryan. 1-0 Flu. Di Marco, 4 passos para trás, tomou distância, partiu, bateu no canto, Fábio! Encaixa o goleiro do Fluminense. Se dá um passinho pro lado, toma o gol. Que nada, na experiência ficou e grudou, Nina. Confiando na sua barreira também, que protegiu o canto esquerdo, ele no canto direito, a bola veio rasteira e ele conseguiu encaixar, fazendo mais uma grande defesa no jogo. 37 do primeiro tempo, o Fluminense segue vencendo a Inter 1-0. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Beto Rebeck, com a Vitória Vermiglio na mesa de som, com toda a central técnica, com Roger Palmeiro Bate, com Daniel Tingotti marcando nos Estados Unidos. A bola rola, o relógio não para. 37,5 do primeiro tempo. Na Copa do Mundo de Clubes, o Flu tá indo para as quartas de final. Inter 0, Fluminense agrela. Na Série C, o Brusque abre o placar diante do Floresta, 1-0 com o DG. Com esse resultado, o Brusque chega à 5ª posição com 18 pontos somados. Para brigar pela bola, o Fluminense na direita, tentou a finta, caiu. Opa, tem um bração aberto. Bastoni vai com a asa aberta e pega Samuel Xavier, Nina. Ele que também estava pendurado, fica de fora do próximo jogo. Isso se a Inter passar de fase. E aí, numa baita jogada do Samuel Xavier, perdeu um gol agora há pouco e consegue mais uma bola perigosa para o Flu alçar na área do Sommer. Seu Ivan Barton, Zaidan, acho que ele apita no Campeonato Brasileiro, hein? Ele não conversa, não. Vai lá e cartão a toda hora, Zaidan. Mas não dá para dizer que ele tenha inventado qualquer coisa, né? O jogo tá nervoso, tá tenso, o cansaço aumenta esse nervosismo e tem muita falta para cá. Arias na falta, cruzou, defesa corta, a bola volta fora da grande área. Martinelli domina, pé direito, enfia de volta, a bola para direita, para John Marias, ele bota no peito, domina, tá marcado, vai para cima do Maslany, tocou ao lado, Samuel Xavier levanta a cabeça, cruzou pro gol, Thiago Silva de cabeça, na direita, René subiu cabeça para trás, em livre de Inácio, tocou, é gol! Gol! Fluminense! Ignácio, zagueiro! Na bola para dentro da grande área. O René bota para dentro. Ignácio fecha praticamente em cima da linha. Põe o cabeção e manda para dentro do gol. É gol do Fluminense. Ignácio, livre debaixo do gol do Sommer, com
completamente livre. Completamente livre. Repito, debaixo do travessão. Na bola que veio do Thiago Silva, que serve René, que toca pro Ignácio. Com a checagem de vídeo, o impedimento automático. Bom, impedimento automático. Eu diria que não é tão automático assim, não, Nina, porque o Ignácio estava mesmo na frente, né, Nina? Tava bem na frente, mas mais uma vez o Fluminense consegue, numa jogada bastante trabalhada, cheia de toques, envolver a defesa da Inter, que ficou parada, como você muito bem descreveu. Mas o Ignácio estava um pouquinho na frente da defesa e bem na frente da linha da bola. Gol anulado, mas segue 1-0 Flusão. 40 minutos e meio, acho que levaram o nosso VAR para lá, Zaidan, para demorar tanto assim, hein? Foi demorado demais para o lance até fácil, né? Porque claramente ele está à frente da linha da bola. Porque esse era o ponto. Se ele estava atrás na mesma linha ou à frente da linha da bola. Ele estava à frente. Impedimento indiscutível e até fácil de ser observado, né, cara? Muito à frente, Ignácio. Mas mesmo assim, Zaidan, o Fluminense está jogando bem, né? Ia fazer 2-0, hein? Ia fazer 2-0. O Fluminense está muito aplicado, né? Você percebe agora, a Inter com a bola, olha como todo mundo se posiciona, não tem ninguém andando em campo, cada um marca o seu. Time muito bem organizado pelo Renato. Tomara, e quando passa por todo mundo, tá lá o Fábio para defender. Tomara o Fluminense consiga segurar essa onda desse jeito até o final, cara. 41 minutos e meio. Quase o Flu faz 2-0. Lembrando o seguinte, gente, quando há checagem na salinha de vídeo, o árbitro comunica no microfone. Por isso que a gente ouviu ao fundo o Ivan Barton avisar sobre o impedimento do Ignácio. Quando é um impedimento automático, não tem aviso no microfone, não. Quando é o da sala de VAR, hoje, aliás, uma mulher que está no comando, né, Nina Gagliotti, na arbitragem de vídeo. Perfeitamente, a Tatiana Guzmán e todo o quarteto de arbitragem, o VAR, os dois auxiliares e também o árbitro de campo, todos de El Salvador. 42 minutos do primeiro tempo, vem aí Ricardo Capriotti, no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. 1-0 o Fluminense, deu para ver na linha, agora no gráfico. Era meio corpo à frente o Ignácio. Por pouco não sai 2-0. Volta o Flu, Germancano atrás, recomeça pelo meio do campo. Toca a bola, domina e volta a fritar. Fábio na grande área. Thuram marca, Fábio no que a bola chega, já dá um bicudo. Toca na esquerda para René de cabeça, toca para trás, a bola do Dumps. Na fogueira, René insistiu, chegou para ganhar a volta. Dumps na grande área, bota pro goleiro Sommer, domina e joga tranquilo. Na Carolina do Norte, a bola rola, o relógio não para. 43, primeiro tempo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flusão tá indo para as quartas de final e ataca de volta. Na direita, John Arias na área, bateu direto. Aí merece, né? Bandeirantes, o canal do esporte. 43, primeiro tempo. No Bank of America. Inter de Milão 0. Fluminense, Guilherme Agrela. Mais tarde, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem Paysandu e Ferroviária às 7 horas da noite. E mais tarde, 9 horas, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto, Canhão. Futebol na Bandeirantes e você com a gente no Band Play também. Nas estradas, tá viajando, tá ligadão na estrada e na gente aqui na Bandeirantes. Vem com o Canhão, com todo o time da Bandeirantes. Bola atrás com o Ignácio, que o Cássio fez 2-0 e passa errado pro Arias. De Marco tomou rápido, Ignácio tocou pra trás a bola. Micteria na sombra, no que domina, toca na ponta, tá caído o Ignácio. Vai parar o jogo, o Ivan Bartol. Parece se machucar sozinho o Ignácio. A arbitragem nem observou ali que a Inter estava no ataque e ia sobrar sozinho com o Di Marco. Lesão do Ignácio que está no chão, se machuca sozinho, Nina Gagliotti. É o que parece, Canhão. Vamos ver ele acusando muito com a mão na perna direita. E aí, na repetição da imagem, ficou bastante claro um pisão. Mas um pisão daqueles no tornozelo, nada disso de se machucar sozinho. Inclusive uma falta que o juiz não marcou e aí não teve como. Sente muitas dores no campo de jogo, Inácio. É que naquela imagem em tempo real deu a impressão que não tinha o pisão, né? Com o corpo encoberto. Agora com 118 câmeras dá para ver na 75ª consegui observar que tem o pisão. E aí não sei não, hein, Cláudio Zaidan?
vermelho aí nessa disputa de bola com o pisão do Ignacio. Lembrando que o árbitro nem falta deu. E não tinha como dar também, porque ele não tinha visão para isso, Zaidan. E aí, vermelho? Para mim não, Canhão. E até por isso o VAR não deve interferir, né? Porque o VAR, claro, não vai chamar para dizer falta, não é falta. Mas ele pode chamar para dizer, ó, tem um lance aqui passível de cartão. Você não quer dar uma olhada? Cartão vermelho, claro. Se fosse amarelo, o VAR não pode. Eu acho que ele fez o correto. Foi muito mais acidental. Não vejo cartão vermelho nesse lance, não. 45, subiu a plaquinha com acréscimos, Nina. Mais 7. O árbitro vai dar bola ao chão. O Ignacio vai ter que sair, é claro, porque o departamento médico entrou para atendê-lo. De Marco vai ficar com a bola. O Samuel Xavier tá muito. Samuel Xavier aí não vale, Samuel. Tá bem pertinho. Já no chama a bola para Di Marco, marcado pelo Samuel Xavier. Vai recuar a bola com o Mkhitaryan fechando. Toca mais atrás aqui no meio campo. O time da Inter de Milão. Tá terminando o primeiro tempo. Iremos a 52. Placar de 1-0 para o Fluminense. Ganhando o jogo no comecinho do jogo. Gol de Germancano. De Vries domina pelo meio do campo. Marcado pelo Martinelli. Volta Ignacio. Está em campo. Toca na ponta essa bola. Abertura feita na ponta aqui com Aslani. Aslani volta a bola com Dumfries, que toca a bola com De Vries. De Vries no meio do campo. Solta aí atrás do goleiro Samir. 46, jogo vai 52. Lateral do campo essa bola para Damian. Na área o passe. Aslani bateu pro gol. Toca na marcação e vai para fora para escanteio. Escanteio na direita para Inter, Nina. O Bernal, que estava fazendo a cobertura dessa bola dentro da grande área, conseguiu o corte no momento certo. Vem bola na área do goleiro Fábio. Escanteio para Inter. Aslani no escanteio, levantou, Dereville de cabeça, tira a defesa, a bola voltou, sobra para João Marias, que entrega para Cano na esquerda, passe é forte, vem a marcação, para fora o toque na ponta, é lateral de graça, no toque feito pelo Mkhitaryan, é a bola para o Fluminense que vai jogar aqui no seu ataque lá do esquerdo. 46-30, primeiro tempo, não temos um grande público não. O estádio é gigante, gigantesco esse estádio, é uma arena maravilhosa. Essa na Carolina do Norte. Lateral cobrado com pressa. Vai tentar o Arias, bota no peito, toca De Vries, bate na marcação. Arias da sobra, domina livre. Vai por dentro, marcado, tá na área, bateu pro gol. Prensada, a bola vai para escanteio. Contra-ataque de graça pro Fluminense. Arias bateu, tocou defesa. Escanteio, flusão na esquerda, Nina. Ela acaba rebatendo e dá muita sorte o Arias, que sobra sozinho para ele, mas conforme a corrida foram chegando os marcadores da Inter, fecharam 3 nele e aí ele ainda consegue escanteio, ele na bola. 47,5, tá indo embora o primeiro tempo, acréscimos, escanteio pro Fluminense. Arias vai cobrar para a grande área, Bernal também é muito grande, Arias cobra curto para René, levantou pro gol, de cabeça pro alto, tenta Ignacio, a bola sai da grande área, disputa a marcação, toma a frente, vai pegar essa sobre, vai jogar o Barella, 1, 2 fintas, se enrolou mesmo assim, girou, driblacando, trivelinha na direita para Lautaro Martínez, Fábio sai da grande, ele toca para fora pela linha lateral. Fábio foi rápido, botou para fora essa bola para arremesso, então ataque do time da Inter de Milão. E aí tem uma confusão na beirada do campo. Confusão na beirada do campo envolvendo reservas do Fluminense e Lautaro Martínez. Saiu dali Mkhitaryan. Esquenta o tempo. Mkhitaryan, Lautaro, reservas do Fluminense. O assistente 1. O David Moran já está chamando ali o Ivan Barton. Mkhitaryan. O Renato deu um de bico para fora, a bola que ia pegar o Mkhitaryan. E o árbitro foi lá para dar só amarelo para o Renato. Eu expulsaria o Renato. Não tem que tirar a bola dando um bico mais longe ali o Renato, não. Nina, por enquanto, só para o Renato o cartão. Perfeitamente, só para o Renato num lance pitoresco, curioso. Ele, na hora que o Mkhitaryan vai pegar essa bola para cobrar o lateral rapidinho, ele chuta a bola para longe como quem não quer nada. E aí o Lautaro Martínez foi a loucura, e na hora que ele foi a loucura, o banco do Fluminense foi a loucura também. Só um amarelinho pro Renato Portaluppi, pelo visto ficou barato para ele. Ô, Canhão. Tu não pode fazer isso aí de chutar a bola que já tá ali colocadinha pro Mkhitaryan bater arremesso lateral. Se é aqui, ia tomar vermelho, Zaidan. Ah, uma besteira imensa, né? Correu o risco de tomar o vermelho. Nada a ver, nada a ver. E ó, uma saudação aqui pro Claudemir Aparecido, que tá acompanhando a gente em Cerqueira César, interior de São Paulo, e o Marcos Muzak circulando pela capital, trabalhando e ouvindo a Bandeirantes, Canhão. Lateral para Darmian, vai colocar na grande área.
49:30, primeiro tempo, 1-0 Fluminense. Para cobrar Damian, encostou, pedindo bola o Aslani. Ele não toca a bola pro Aslani, vai colocar lá dentro. Sai Barella, vem Damian, vai colocar ou não vai na grande área? Ameaçou uma, duas vezes, foi para trás agora para cobrança. Arremessa para Thuram, sobe na marcação ingressa, falta do Thuram. Danilo demorou meia hora para fazer isso aí, Nina Gagliotti. E aí é uma falta, Canhão, que tem bem cara de arbitragem. Nossa, que sul-americana. Porque um perigo de gol, claro que teve o contato ali, mas o Thuram se deixou levar, e aí o zagueiro do Fluminense, bastante inteligente, se jogou, falta marcada, vai conseguir desafogar um pouco o Flusão. 50 minutos e meio, o primeiro tempo. Quero ver o Renato cobrar de alguém um cartão amarelo tomado por uma jumentice em campo. Quero ver o Renato cobrar de alguém, Zaidan. Um cartão tomado de graça. Quero ver se ele vai ter peito para cobrar. Tá pensando o que você foi fazer? Ué, você fez pior do que eu, né, Zaidan? Bem pior, bem pior, bem pior. E o Mkhitaryan também tinha de levar o dele. Porque ele não tem nada também de ir lá e peitar o técnico do Fluminense, né, Canhão? Thuram sobe de cabeça, rebate Bernal, dá no meio, ninguém do Fluminense pega essa sobra, domina sozinho o Debris, já toca lá do lado esquerdo para jogar bem abertão, o zagueiro Bastoni. 51 primeiro tempo, mais uma, acaba a primeira parte, 1-0 Fluminense. Mkhitaryan pela ponta, sai na marcação, fecha Lautaro Martínez, devolve a bola pela ponta de Marco atrás, outra vez o passe, é o último ataque do primeiro tempo, com toda certeza. Passamos de 51 vagas do torcedor do Fluminense. Debris passa pelo meio campo, já lança a bola para Damian. Dumfries na entrada da grande área, encosta, a hora de pede essa bola bem aberta, o Aslani gira e devolve a bola com Debris de novo, dá pelo meio campo aqui com o Bastoni fechando, abre a jogada, entregando pela meia direita, Aslani toca a frente com o zagueiro, vem Bastoni, linha de fundo, já dá no fundo para Di Marco, de volta o passe na linha de fundo, Bastoni como se fosse um ponta, cruzou para Dumfries, a defesa tira, tá na grande área, vem Lautaro, cabeceia para trás, a bola Samuel Xavier, Fábio tentou pegar, não pegou o escanteio. Escanteio para acabar com o primeiro tempo, é para Inter de Milão. Tem nada de falta no René, não. Escanteio Inter na esquerda, Nina. A Inter que vem para um tudo ou nada no finalzinho da primeira etapa, precisa do gol e consegue um escanteio que deve ser o último lance desse primeiro tempo. 52 minutos, escanteio de Marco cobra. Autorizado, levantou, torre de cabeça, sobe Ignacio, tira, cai na grande área, vem Samuel Xavier de cabeça, tira, sobra, volta atrás, mas não há tempo de mais nada. O outro deixou o signo, apitou não. De Marco na esquerda, levanta, vai desviada na grande área, a bola sobe em dois, cortou aqui atrás, frente, voltou para cá no cabeceia, bota para a linha de fundo, lateral, toque do Germancano. 52:30. Reclamam jogadores reservas, Renato Gaúcho também quer fim no primeiro tempo. Lateral Damian com pressa, já remessa, dá na ponta ainda essa bola. Aslani, perna esquerda, cruzou pro gol, desceu para trás a cabeçada, vai chegar o frente. Fábio subiu, evitou que ela fosse para escanteio, pega Fábio na grande área. Olha pro relógio, Ivan Barton, para terminar o primeiro tempo, em Jalote agora. Para terminar o primeiro tempo na Carolina do Norte, a vantagem é do Fluminense. No comecinho do jogo, o gol do Germancano. O Flu tá indo para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Inter 0, Fluminense. Ele está chegando no intervalo. Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão. Você volta já para o segundo tempo, intervalo de jogo. Quem diria, hein? Olha aí, olha o Flu, mais 45 minutos para o tricolor carioca chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vai dando o Flusão contra a Inter de Milão. Alô, Nina Gagliotti, o que é que você tá vendo aí, Nina? Jogadores vão saindo de campo nesse momento, as duas equipes, inclusive os jogadores conversando entre elas, e o Renato Portaluppi chegou a conversar mais uma vez com o árbitro da partida, o Ivan Barton, mas pelo visto, pela nossa análise aqui também do nosso mestre Cláudio Zaidan, o Renato Gaúcho se livrou foi de um cartão vermelho, isso sim. Capri, falando um pouquinho dessa equipe do Fluminense no primeiro tempo, que dá tudo certo, pelo menos no que diz respeito à estratégia do Flu.
Se a estratégia era uma pressão inicial para conseguir sair na frente, e isso se concretize depois uma organização defensiva bastante grande, tudo isso aconteceu no primeiro tempo. O Fluminense chegou a fazer 2-0, mas aí o Inácio, que cabeceou pro gol, estava em posição de impedimento, meio corpo à frente, mas o Fluminense vai chegando e vai apertando também a Inter do seu lado do gol. Falando de cartões amarelos, foram vários nesse primeiro tempo. O René foi o único jogador do Fluminense que estava pendurado. E se o Flu concretizar a sua vaga nas quartas de final, se esse resultado de fato se mantiver, o René tá fora do jogo contra Manchester City ou Al Hilal. Já do lado da Inter de Milão, os dois jogadores que tomaram cartão, os dois estavam pendurados, tanto o Bastoni como o Aslani. Então, se a Inter conseguir reverter esse resultado, dois titulares também fora dessa partida de quartas de final. Capri. Você volta já já também, Nina, daqui a pouquinho retorna a Nina Gagliotti para o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Cláudio Zaidan, que vai explicar pra gente aqui como foi esse primeiro tempo. Zaida, olha aí o Flu, Zaida, quem diria, vai vencendo e poderia ter aumentado, teve chances de ampliar, já poderia ter deixado a classificação melhor ainda encaminhada. Como é que foi esse primeiro tempo, hein, Zaida? Ô, Capriotti, o Fluminense foi um time o tempo todo disciplinado, ninguém deixou de cumprir com a função pré-estabelecida. Você nota que além dos... Porque como a Inter tem dois atacantes, um que é de força, que é o Thuram, ele não é um cara técnico, não é um jogador habilidoso, mas é um cara de força. E o outro é um grande finalizador e rápido, que é o Lautaro. Esses três zagueiros do Fluminense cuidando de dois atacantes. Então o Samuel Xavier e o René têm de acompanhar, respectivamente, né, o Di Marco e o Dumfries. E eles fizeram isso muito bem. É verdade que a única grande chance da Inter foi uma finalização do Di Marco, mas o Samuel Xavier já fechava para tentar interceptar. Mas ele conseguiu bater para o gol e o Fábio fez uma grande defesa. Fez outra, numa cobrança de falta. É um goleiro impressionante, porque o Fábio, por ele não ser pesado, né, ele continua rápido, ele continua com reações rápidas, mesmo com 44 anos de vida. Né? É um goleiro que tem reações muito rápidas, se posiciona muito bem. Então é uma segurança para o Fluminense. Quando a bola chegou, o Fábio defendeu. E a Inter, e nós dizíamos aqui antes do jogo, né, Capriotti, o futebol italiano, ele perdeu aquela personalidade que o caracterizava como a melhor defesa do futebol do mundo. E a Inter, particularmente, tem sido um time que tem sofrido muitos gols. Só que no gol do Fluminense, a bola é cruzada e há um desvio no Bastoni, a bola do Arias. Há um desvio no Bastoni. Isso desnorteia inteiramente a zaga da Inter, inclusive o Sommer, inclusive o goleiro. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe onde a bola vai cair. Só que o Cano, ele é especialista nesse tipo de lance, né? O Cano, que já é um veterano, está longe do seu melhor momento, mas ele sabe o tempo certo para chegar para a finalização. Onde a bola vai chegar. Tem uma intuição extraordinária. Intuição de artilheiro. E quando a bola desce, ele já está lá, cabeceia, ela passa entre as pernas do Sommer. O Fluminense fez mais uma, mas de fato o Inácio estava impedido. Mas, embora a Inter tenha ficado mais bola, embora depois do gol o Fluminense tenha se fechado, teve uma grande chance, Capriotti, com o Samuel Xavier. Uma bola que o Arias bateu de fora da área, o Sommer espalmou, o Samuel Xavier chegou no rebote, mas ele acabou batendo para fora. Foi uma grande chance de fazer 2-0. Mas o Fluminense soube marcar a Inter. Não, o jogo não está definido, pode tomar a virada, isso é óbvio. Provavelmente a Inter voltará com mudanças, o time não funcionou bem no primeiro tempo, mas o Fluminense fez um primeiro tempo taticamente impecável, né? E se tivesse caprichado um pouco naquela bola do Samuel, já poderia estar 2-0 do Samuel Xavier. Enfim, vitória merecida nesse primeiro tempo. O Fluminense foi um time mais competente do que a Inter, Capriotti.
É isso aí, Zaidan. Tá aí o Cláudio Zaidan explicando essa vitória parcial do Fluminense, importantíssima, hein? Fluminense podendo se juntar a Palmeiras entre os 8 melhores times do mundo. Olha só, não é pouca coisa isso não, minha gente. Não é pouco não, entre os 8 melhores do planeta. Já pensou o Fluminense lá junto com o Verdão? Pois é, e ó, só lembrando que o Palmeiras joga na sexta-feira, 10 da noite, contra o Chelsea. Esta semifinal já está definida, já está confirmada, não é? E o Fluminense, se passar, entrará em campo na sexta-feira, às 4 da tarde. Sexta, às 4 da tarde, contra o vencedor de Juventus, não, contra City, Manchester City e Al Hilal. Manchester City Al Hilal, vencedor de Real Madrid e Juventus, pega o vencedor de Borussia Dortmund e Monterrey no sábado às 5 da tarde. E no sábado, à 1 da tarde, teremos simplesmente Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Olha só o que vem aí pela frente nas quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é sensacional. Quinto sinal marcou 5 da tarde, hora oficial do Brasil. O intervalo inteligente Bandeirantes faz uma pausa, já voltamos. Voltamos em instantes aqui para trazer mais destaques desta segunda-feira do esporte no Brasil e no mundo. Até já. Clínicas Odontológicas Sorridentes. Há 30 anos cuidando do sorriso da família brasileira. Agende já a sua avaliação em sorridentes.com.br. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas Odontológicas Sorridentes. Feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina mais frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Clínicas Odontológicas Sorridentes, porque em um sorriso cabem as vitórias no campo, os abraços em família e todos os melhores momentos da vida. Agende já sua avaliação em sorridentes.com.br. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Rede Bandeirantes de Rádio.
25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. 25 anos. A Action Technology, líder em automação industrial, celebra um quarto de século de inovação. Nossas soluções de ponta, de servomotores a robôs industriais, impulsionam a produtividade da indústria. E para celebrar essa trajetória de sucesso e nossa visão de futuro, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Action Technology, precisão e excelência movem o mundo. Inovação que move o futuro. Acesse actiontechnology.com.br. Volta o Fluminense, bola aberta, Martinelli na ponta, o passe, Samuel Xavier tenta Arias, Martinelli na trombada, ele toma, ela fica na direita, Arias domina, pra trás, toca a defesa, vai na grande área, que é gol, de cabeça, caindo livre, é gol! Gol! Faz pro gol do Fluminense, com 2 minutos e meio de jogo, a bola cruzada no desvio, a indecisão da defesa, Sommer não sai, Cano tem que se abaixar, bota a cabeça na cara do Sommer. Tá aí o gol importantíssimo que vai dando, gol do Germancano, né? Tava meio em jejumzão aí o argentino, mas faz um gol que pode ser histórico pro Fluminense, gol da classificação às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Atenção, Guilherme Agrela, o que é que tá rolando aí? Mais nós temos nesta segunda-feira, hein, Agrela? Vamos lá então, Capri. Já falamos aqui sobre Manchester City e Al Hilal, também, claro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, hoje às 10 horas da noite. Na Série B tem Paysandu e Ferroviária e Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto. Bola rolando na Série C, viu, Capri, para Floresta e Brusque, que vai vencendo fora de casa o Brusque, gol de DG, 1-0. Mais tarde, ainda pela Série C, tem Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Brasileirão da Série D, a 4ª Divisão Nacional, tem São Luís e São José às 7 horas da noite e Barra contra o Joinville no mesmo horário. Copa Paulista também rolando, pegando fogo, terceira rodada com Guarani e 15 de Piracicaba e Oeste e Taubaté, lembrando. Tem Wimbledon rolando também, com 2 brasileiros já classificados, João Fonseca e Bia Haddad, viu, Capri? 5 horas 7 minutos, 14 de intervalo. Nos Estados Unidos, estamos com 14 lá no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. A Inter de Milão tá voltando agora, os jogadores estão com pressa ali, ô boleirada. Vocês precisam correr mais aí, hein? Estão voltando rapidinho ali, Nina. Todo mundo com pressa na Inter ali, porque precisa reverter essa desvantagem aí no placar. O Flu tá na dele lá, tá só esperando mais um pouquinho, viu? É isso, Capri, jogadores já voltando a campo, naturalmente a Inter de Milão tem pressa, precisa do gol para pelo menos tentar levar a partida para prorrogação. Lembrando que em todas as fases, oitavas, quartas, semifinal, prorrogação e se o empate persistir, pênaltis. Não é o que acontece nesse momento. Fluminense vai vencendo 1-0, vendo os jogadores aqui, Capri, parece que o Fluminense volta igual como acabou o primeiro tempo. Se tiver alguma alteração, a gente já confirma. Aparentemente os times não mudam, viu, Zaida? São as mesmas formações aí, nenhuma mudança. Sim. E vai assim mesmo, viu? Vai assim mesmo. A Inter perdeu 4 jogadores machucados que já voltaram para a Itália, inclusive. As opções de banco são menores, né? Talvez o Expósito possa entrar um pouco mais à frente aí, Capriotti.
Vai começar o segundo tempo. 45 minutos finais para você, torcedor do Flu, soltar a voz junto com o Rogério Assis e empurrar o Flusão rumo às quartas de final. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem, canhão! Bora! Ricardo Capriotti no apito final, ele volta. 1-0 o Fluminense, ganhando o jogo por 1-0. Vai autorizar Ivan Barton. Vai começar o segundo tempo, está tudo pronto, saída do Fluminense. O árbitro acerta o relógio e assopra o apito. Rolando o segundo tempo em Charlotte. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Para jogar o Flu, vai tentar Ignacio, chuta prensada, a bola bateu no Mictarian. É lateral, é bola para jogar o time do Fluminense na defesa pela direita. De vez em quando a imagem dá uma escurecida. Passa uma nuvem daquela gigante em cima do estádio. Vira noite, né, Nina? Nina, tomara que a gente tenha esse jogo até o final, Nina Gagliotti. Nem fale, porque a partida entre Chelsea e Benfica teve uma paralisação de 2 horas. É quase um jogo dentro do jogo, muita coisa. Vamos torcer para que não haja mau tempo. Por enquanto, solzão, canhão. Torran na jogada, disputa a marcação, vem Ignacio, o Zaidan. E aquele dia, nesse jogo citado pela Nina, faltou bom senso, né? É claro, a norma é rígida, tem de cumprir, tá tudo bem, mas faltavam 4 minutos pro jogo terminar, né? E aí tiveram de esperar 2 horas. Pois é, né? É a lei, né? Cumprir a lei, fazer. E aí do árbitro você não cumpre a lei, né? Lateral Inter. Bastoni para a grande área, para Torran de cabeça, sobe tirando o Thiago Silva, essa bola volta aqui atrás ainda, dominou Devry, de longe à direita, o chute do zagueiro. Passou até perto, hein, Nina? Mas não assustou o goleiro Fábio, só olhou, viu a bola saindo tranquilamente. E se não vai com os atacantes, o Devra resolveu chutar de longe mesmo. Não surtiu muito efeito, tiro de meta, Fábio na bola. Com quase 2 minutos do segundo tempo em Charlotte, na Carolina do Norte, esse estádio muito bonito, um estádio multiuso, um design todo especial para o futebol americano, formato da arquibancada com a cobertura, levando em conta os cantos da torcida. Hoje não adianta essa cobertura nem essa acústica, porque o estádio está com um público pequeno, estádio para 75 mil torcedores. Se tivermos 20 mil, acho que é muito, hein, Nina? Por enquanto não apresentamos ou não vimos uma imagem ampla, mais aberta, mas tem pouca gente, né? Por estádio desse tamanho. Por isso mesmo, acho que a FIFA nem amplia essa imagem que chega pra gente direto nos estúdios da Rádio Bandeirantes. No primeiro anel do estádio, bastante espaçado. Há uma aglomeração atrás do gol nesse momento do Sommer. Atrás do Sommer ali, uma aglomeração de torcedores do Flusão. 2 minutos e meio, segundo tempo. Falta marcada para o Fluminense cobrar com o zagueiro Freitas aqui na esquerda, perto do meio do campo. Toca no meio, passe errado, ele bola bateu no pé do Devry. Toca no meio, esse passe pela meia direita, o Aslani bota com o Torran na esquerda. Lautaro Martínez fecha, dá na esquerda. Barella limpou para Lautaro, prensa, a marcação atrás ainda com o Ignacio tomando pro Flu, a sombra com o Nonato. Nonato Cano chuta, bate desviada no zagueiro, a bola tocou no corpo do Bartoni, vai para fora pela linha lateral. Arremesso pro Fluminense. Esse estádio já teve shows de Michael Jackson, dos Rolling Stones. Falando em Rolling Stones, o Mick Jagger não tem nenhum estádio ainda, né? Não vi ele ainda com alguma camisa. Viu, Zaidan? Viste? Mick Jagger em algum estádio com alguma camisa? Não. Porque quando ele aparece... Torcida do Fluminense torcendo nesse momento para que não seja com a do Flusão. Para estar vestindo pelo menos azul, né? 13,5, segundo tempo. Torran sobe de cabeça, para trás essa bola de cabeça, quarta, Ignacio. Toca a defesa ainda, vai na meia direita, disputa a marcação pelo meio ainda, vai na trombada para tentar tomar Nonato, opa! Ele para cima do Aslani, acho que nem é para isso, o Aslani parecendo jogador sul-americano, hein? Catimbando aqui, querendo falta, nada, seguiu o jogo, bola voltou para a direita ainda com Dumfries. Vai na bola, intensifica a jogada pela meia direita, toca no meio campo, dá com Devry toca na esquerda ainda. Aslani já de pé, pedindo bola na ponta esquerda, Bertão, levantando o bração bem mais aberto na ponta, o Bastoni. Bola na direita ainda, vem Dumfries na jogada, passe errado, o Flu toma, René domina pelo meio cano, bem aberto, Nonato caminha, René vira a jogada com o John Marias lá do lado esquerdo, 4,5 do segundo tempo, 1-0 Fluminense, René parou, brecou, deu tempo de
de toda a defesa, voltar de Omárias. Pediu a frente, René de Olhas devolve a bola com o zagueiro. Sai jogando, bola com o Freitas. Freitas abre a jogada para a minha direita. Ignácio, ele bota no peito, enfia no comando. Tenta a falta, já mancando, nada de falta. Reclama você, o meu torcedor do Fluminense. Para tomar a defesa com Devry toca. Tchurran, bico da grande área. Ignácio vai, agarrou pelo calção. Ignácio, a arbitragem não pegou a falta. Recuperação para o Fluminense. Já sai jogando Samuel Xavier. Dá para o John Arias. Samuel cai na ponta esquerda, abertando o lado que dá o lado errado para ele. René do lado. Samuel Xavier Arias não vai para a bola, ela vai para fora de graça lateral. É para Inter cobrar na Carolina do Norte. A bola rola, o relógio não para. 5 segundo tempo. O Fluminense está indo para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Inter de Milão 0, Fluminense, a grela. Considerada a maior investidora do futebol feminino sul-coreana, Michele Kang assumiu a presidência do Lyon, recém-rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. Lyon, que é clube de propriedade de John Textor, também dono do Botafogo. 5 minutos e meio do segundo tempo. Já, quem sabe, trocas. Vendo pelo menos 2. Eram 3 há pouco com o Luiz Henrique. Vai trocar logo de cara o técnico da Inter no começo do segundo tempo, pelo jeitão, Nina. Tá pronto ali, inclusive, o Luiz Henrique, jogador brasileiro, ex-Botafogo. Não aquele que foi vendido ao Zenit, claro. Ele tá prontinho para entrar com a camisa de número 11. Bola volta de Marco, chuta, prança, a bola bateu no Martinelli, foi para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque da Inter de Milão. 6 agora, segundo tempo, vai ser cobrado arremesso lateral. Vem para bater aqui do lado esquerdo, o Bastoni, dá no meio. Lautaro vai girar por aqui com 2 em cima. Varela, toca para trás o Barella. Recua a bola, volta com Aslani. Aslani atrás com a defesa, sai jogando com o Devry. Devry pelo meio do campo, já toca com o outro zagueiro. Bota pelo meio para chegar o Aslani. Linha de fundo com Damian. Ele com Dumfries. Dumfries na área, cruzou pro gol, bola bate no Ignácio. Bola voltou pro Arias. Arias na sobra, recua. Perdeu, tomou o Lautaro na área. Dumfries livre, dominou, bateu, prensada. Ela foi desviada para a linha de fundo. Batendo no próprio Dumfries, é tiro de meta pro Fluminense, Nina. E que recuperação da defesa do Fluminense, dobrando a marcação para cima do Dumfries, que atacava pelo lado direito, não conseguiu cruzar, tentava pelo menos o escanteio, e na hora que ele tentou, a bola voltou nele. E aí, tiro de meta para a equipe do Flusão bater, no momento que acontecem as trocas na equipe da Inter, saindo 22 Mkhitaryan, 21 Aslani e 2 Dumfries para as entradas do 45 Carboni, 8 Susic e o 11 Luiz Henrique. 3 mexidas, 3 logo de cara no time da Inter de Milão e com 7 minutos e meio. Trocar com 7 minutos, melhor trocar no intervalo, ainda. Claro que sim, claro que sim. Aquela história de não dar tempo do outro técnico reagir, não saber quais serão as mudanças e ao mesmo tempo ver se o time volta melhor, sem mudança, né? Mas ele faz 3 uma vez e 2 no meio campo. Com relação ao Dumfries, ele sempre tem sido substituído porque está se cansando, ele não está bem fisicamente. Olha a Inter aí, Canhão. Carboni na direita, Luiz Henrique, linha de fundo, marcado por René, cortou, bateu pra área, atirou aqui atrás a defesa do Fluminense com o Thiago Silva levantando essa bola para fora. Ela volta no meio aqui atrás com a defesa, joga sozinho o Bastoni. São 8 minutos do segundo tempo. O Fluminense está indo para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. 1-0 o Flu no comecinho do jogo, gol do Diamancano. O zagueiro Devry domina com liberdade, sai da meia, deixa para trás o Arias, dá na linha de fundo para Dimarco. Tem hora pedindo bola bem abertão, Sunset, dá como ele a jogada, fecha pela ponta esquerda ainda, Bastoni, tentou cruzar pro gol, bateu prensada, ganha Bastoni, toca a defesa, a bola vai descer, dá pra fora, pra quem? Pro Fluminense, é pro Fluminense esse arremesso lateral. Ouça o Banco of America em Charlotte com o torcedor do Fluminense, em maioria, sonzão da Bandeirantes, com Roger Palme Duarte, com Daniel Chingote na central. Com a Vitória Vermelho na mesa ao lado do Beto Rebeck. Sons da Bandeirantes para você pelo rádio. Tocou pela ponta essa bola de Marco, recua no meio, Lautaro para jogada, tomou o carrinho por baixo, é falta, a arbitragem não deu. Se não sair sangue, não marca não. Bola botou no meio campo ainda com Sunset. Já vira a bola para a direita, Luiz Henrique. Ele encara René na tabela curta com Carboni, chuta, bate em René, volta pelo meio ainda para tomar o Fluminense ainda. Lá do lado esquerdo, Nonato domina, vai tentar a jogada. Belo drible, assistência por dentro, jogada com o Freitas. Levanta-se Nonato, tomou um rapa, Nonato tá caído, levanta-se agora. Para trás a bola, Bernal recua, serve ao lado, vira para Marcos.
Martinelli. Vem trocando passes o Fluminense. Opinião na Bandeirantes aos 9h30, segundo tempo. A força da opinião da Bandeirantes. 1-0 o Fluminense. Cláudio Zaidan. Bom, Canhão, e já foram 9 do segundo tempo e o Fábio sossegadão, né? O Fluminense marca muito bem. Ninguém dá espaço, ninguém deixa de cumprir aquilo que o Renato determinou. Agora, o Fluminense precisa aparecer lá na frente de vez em quando, né? Essa ideia de passar mais 45 minutos, porque um acréscimo e tal, só se defendendo, é um risco tremendo. Então, o Fluminense tem de dar as caras lá na frente, dar uns sustos na Inter. Tem um jogador rápido, tem opção no banco, tem o Keno, por exemplo, que pode entrar e dar um trabalho tremendo lá pelo lado do Darmian. O Fluminense não pode ficar só se defendendo, mas está se defendendo muito bem, cara. 10 minutos e meio, segundo tempo lateral. Bastoni cobra para trás a bola. Vem vai rachar Ignácio. Ela bate no próprio Bastoni e vai para fora pela linha lateral. O Zaidan, mesmo com as trocas, a Inter, ela mantém aquele mesmo esquema tático, né? Com os 3 zagueiros ali com os alas abertos, né? Não mexeu nisso não, né? Só trocou peças, né? Não, mexeu, Canhão. Ainda no primeiro tempo, quando o Darmian virou lateral, o Dumfries ponta e agora o Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou na função do Dumfries como ponta direita, né? E o Suzic, ele entra no meio campo, que você até comentou há pouco que o Aslani, ele estava meio perdidão, né? O Aslani estava naquela de tentar cavar falta e tal, e estava errando passes demais. Ele colocou o Suzic para ver se arruma o meio campo. Mas até agora, o Fábio está sossegado, quase pedindo um cafezinho lá. Vamos ver se o Fluminense chega agora aí, Canhão. Olha a falta pro Fluminense. É aqui na direita, na lateral. René, que é canhoto, conversa com João Arias. 11 minutos e meio. Arias agora quem vem para cobrança, para grande área, Ignácio, Thiago Silva e Freitas. Bernal é grandão, tá lá também. Arias olha para a área, falta Fluminense que ganha 1-0. Arias levantou na segunda trave muito alta. Cano, bota na coxa, bateu direto, ela passa por todo mundo e vai para fora. Um chute direto do Cano. Meio esquisitão, dominou e bateu de boleiro. Era alguém botar o pé, essa bola ia pro gol, Nina. Exatamente, ela acaba batendo, inclusive, no caminho do gol ali no Freitas e acaba saindo pela linha de fundo. Um chute em direção ao gol que ficou fraco. E aí ficou até com cara de cruzamento, dando essa sensação de que alguém chegaria para empurrar pro fundo do gol. Não foi o que aconteceu. O tiro de meta pro Sommer, segue 1-0 Flusão. No Bank of America, a bola rola, o relógio não para. 12 minutos e meio do segundo tempo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flu tá indo para as quartas de final. Inter de Milão 0, Fluminense. Agrela. Amanhã tem mais 2 jogos pelas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Ganham Real Madrid e Juventus às 4 da tarde e Borussia Dortmund e Monterrey às 10 horas da noite. Quem ganhar se enfrenta nas quartas de final. Vem o Fluminense tentando o contra-ataque. Martinelli vira essa bola para a direita. João Arias aqui pede de volta a Martinelli. Já lançado, enfia pelo meio. Ela fica na marcação com o Cano no peito da Martinelli. Entrada na grande área. Se enrosca, toma, recua. Tocou com o Nonato, tenta a fita, perdeu. Sobra a volta atrás ainda com o Bernal. Bernal pega a sobra com o Fluminense. Vira o passe lá do esquerdo na beirada. René desce, vem no apoio marcado por Luiz Henrique. Devolve a bola, dá Freitas na esquerda. O zagueiro é pernão comprido. Toca de volta, dá René, pede Freitas. Domina, tá caído Martinelli. Na área, a bola para Cano, passa por ele e sai da linha de fundo. Germancano chegou um pouquinho atrasado e não põe o pé na bola, Nina. Não deu tempo dele chegar na bola no momento que o Martinelli fica caído no chão. A princípio parecia até que ele tinha sentido uma lesão, mas nesse momento não é isso que se confirma, parece estar com muitas câimbras. Correu demais o Martinelli. Quem tá paradinho para entrar no jogo, Hércules e também o Lima já aguardam para as alterações. 14 minutos do segundo tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Futebol é com Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcelo Ritter com Guilherme Maciel no digital. É o futebol da maior rede de rádios do Brasil. 14 segundo tempo. Pelo jeitão vai embora o Martinelli. Hércules, que é volantão e o Lima um pouco mais solto pelo meio. Já mexidas, Cláudio Zaidan no Fluminense do Renato Portaluppi. E o Hércules, foi um achado do Fluminense contratar esse jogador, né?
ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele marca bem, ele sai bem pro jogo. Então a entrada do Hércules não vai fazer o Fluminense perder qualidade no meio campo. O Martinelli fez um grande jogo. Mas, Canhão, é aquilo que você falou antes da partida. Jogo desgastante, temperatura muito elevada. Então, para quem joga no meio campo, joga de uma área a outra, faz cobertura de lateral, o jogo Fernando insuportável fisicamente. Então ele mexe 2 vezes no meio campo. E o Lima, como você disse agora, ele dá um pouco mais de qualidade ofensiva, né? Ele deixa o Fluminense um pouco mais ofensivo, mas a mudança no Renato é no meio campo, porque os caras já estavam com a língua lá no joelho, viu, Canhão? E vamos lembrar também que com essa temperatura, para os jogadores da Inter, sem dúvida alguma, o peso é maior. E as trocas no Fluminense, Nina Gagliotti conta. Numa correria danada no meio de campo, é nesse setor que o Renato mexe. Saindo Martinelli, camisa número 8 e 16, Nonato, para entrada de 45, Lima e 35, Hércules. De Marco na área para a Inter, para trás, desviada, tirou! Aqui atrás, Ignacio, ela sai para sair. Se sair fora, né, Rogério? Para trás o passe para tentar bater pro gol. Sunset virou na direita, Luiz Henrique vai no fundo. René marca, domina Luiz Henrique. Vai tentar entortar o René. Marcado, balançou para lá, para cá, de novo, devolveu. Varela, para trás o passe. Sunset domina, é destro, cortou para bater, mas tá bem marcado para cima dele. Volta Cano, aqui atrás ajuda já mancando. Luiz Henrique no fundo na direita para tomar. Bateu pro gol, a bola bate no frente, fica na grande área. Gira aqui atrás o Cano, levanta no meio. Arias bota no peito, girou tocando por baixo. É falta em John Arias. Ele chamou a falta e ganhou, né, Nina? Perfeitamente, ele via que a marcação se aproximava, 2 em cima dele, conseguiu girar e aí foi só deixar o corpo que os jogadores da Inter fizeram a falta. Tranquiliza a equipe do Flu, Thiago Silva na bola. Christian Kivo, técnico da Inter de Milão, coçou a cabeça, deu uma olhadinha pro lado. 1-0, o Fluminense tá ganhando a vaga, cobra a falta, Thiago Silva na ponta esquerda, essa bola para ele, de cabeça o Luiz Henrique, volta no apoio, bota o cabeção tocando pela linha lateral, em arremesso, bola pro Flu sem pressa, vem aí René para cobrar, numa velocidade, calmamente se abaixa, já mancando se desloca, René faz, você não encosta alguém aqui, meu filho. Flu tá jogando de branco hoje. Arremessa para fora da grande, Cano, corta a luz pro Arias, dominou, bateu no canto! Some! Espalma mandando para escanteio, jogada linda. Começando no corta-luz do Germancano. O Arias bateu no cantinho. Sommer, um defesão gigante do tamanho desse estádio, Nina. E se ele não rela na bola, ela ia entrar de encontro à bochecha da rede. Ia ser um golaço. No momento que o Arias chutou, só um detalhe. Ele mesmo na bola para bater o escanteio. Um abração do Cano. Arias cobrou pro gol de cabeça. Subiu o Bernal, botou para fora na primeira trave. O Fluminense cria mais uma excepcional chance. Hora de opinião. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan, 17,5 segundo tempo. Arias manda um canhão, ela vai no cantinho. Que defesa gigante do Sommer. Ó, o Flu tentando 2-0. Zaidan. O John Arias joga muita bola, né? Um jogador inteligente. Adiantado o Sommer, Cano domina, bateu por cobertura. Sommer voltou para pegar. Cano já fez gols assim, Zaidan. O narrador não pode vacilar, nem o goleiro também, Zaidan. O Cano é o seguinte, ele olhou, tem jeito de bater pro gol, ele chuta, não importa onde ele está, né? Mas eu tava falando do Arias, é um jogador muito bom, né? Inteligente, talentoso, sabe bater na bola, sabe driblar, sabe segurar a bola, chamar falta. Ele é fundamental nesse jogo pro Fluminense, num jogo em que o Cano faz disparado, sua melhor participação este ano no Fluminense, cara. 18 minutos e meio, o Fluminense ataca, vence 1-0, Arias domina lá do esquerdo, marcado por 2, volta na pressão, Luiz Henrique, devolve a bola, recomeça, vira frente, Freitas domina e já recua, dá por dentro o passe, domina Freitas, entrega, ele volta a bola para a ponta esquerda, Abetão Lima, enfia no comando, não vai, para a bola Cana, a bola atravessando, fica na esquerda ainda, para chegar de Marco, tomou pressão do Samuel Xavier, de Marco volta para o goleiro, na grande área, Sommer, agora Cano vai em cima do Sommer, pé direito, levanta essa bola para a direita, lá pela ponta muito alta, vem a marcação com o René chutando, a defesa vem na jogada,
jogo de cobertura, perdeu o Carbone, Arias na sobra, toma, dá no meio, Bernal pra Cano pela amiga direita, no que domina já ajeita, dominou Hércules, na grande área de cruzamento, toca à frente, a defesa com a defesa, Debris tira, já enfia na ponta, pra brigar e pra tomar essa bola, Ignácio, tocou Hércules, bobeou, voltou, tentou na pressão, voltou, Ignácio, na área a bola, o zagueiro tira, ficou na sobra, vem o próprio Ignácio, dá um bicudo, de Marco tenta, ganha de Marco, insistiu Ignácio, a bola voltou no Lautaro recua, chuta, de Marco bate no Ignácio, dá no comando, tenta Turran de primeira, já bota pelo meio pra Carbone, tentou jogada pela ponta, ela fica fácil pro Fluminense, domina e volta bem aqui atrás, ajeita Freitas domina a bola, vira pra Samuel Xavier, Samuel mais atrás, toca pra Bernal, que inverte a jogada na esquerda, René com liberdade, ganha, vem atacando o Fluminense, próximos dos 20 minutos do segundo tempo, em Charlotte, na Carolina do Norte, 1-0 ao Fluminense, que aperta Samuel Xavier de primeira, na direita, bola bem aberta na ponta, pra chegar aqui desse lado, o Lima, vem o zagueiro primeiro, toca na grande área, bola Bastoni, dá pra Sommer de volta para Bastoni, marcado por Lima, enfia o pé esquerdo, levanta no ataque muito alto, vem Sunset, marcado sobre a jogada e comete a falta à frente a zaga do Fluminense com o Ignácio, é falta para Inter cobrar, na Carolina do Norte, a bola rola, o relógio não para, 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Bandeirantes, está valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flu tá indo para ela. Um Inter, Fluminense, aliás, um Fluminense, não seca não, um Fluminense, Inter 0, vai apertar de volta, Inter para direita, Luiz Henrique sai da grande área, limpou no Flu, já mexidas, também mexida na Inter de Milão, vai atacar de volta o time, na jogada para o ataque ainda, apertando a defesa, vem Luiz Henrique invertendo a jogada na esquerda, fica para Di Marco protege, volta a bola com a defesa, fecha Carbone, dá no meio para Bastoni toca do lado, Barella no fundo, Lautaro, cruzou para a grande área, bola de cabeça, sobe, rebatendo o Freitas, ela fica na grande área, a Luiz Henrique, tá cercado, vai ter que devolver a bola, devolve atrás, começa com Sunset, que toca do lado pela meia direita ainda, com Barella, faz a inversão na esquerda, Bastoni não pega, ela vai para fora, em lateral para o Fluminense, e as mexidas, uma em cada time, Nina. Uma em cada time no mesmo setor do campo. Na equipe do Fluminense sai 14, Cano para entrada de 9. Everaldo já do lado da Inter saindo 9. Marcos Thuram para entrada do 70, Exposito. 21 minutos e meio do segundo tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 21 e meio, mexidas, uma em cada time agora. O Fluminense ganhando o jogo e a vaga nas quartas de final. Zaidan. Canhão, o Hernan Cano fez, como eu disse antes, o melhor jogo este ano com a camisa do Fluminense. Jogou bem, fazia tempo que Expósito na área, tentou, tocou pra trás, tem o toque no peito do Thiago Silva, ele pediu pênalti. O Fábio defendeu. Não dava pra ver, reclama o jogador da Inter, o jogo seguiu. É pro vídeo essa agora, não dá, o outro tava atrás, como é que ele ia ver à frente? Impossível. Talvez o assistente, a bola volta na jogada com o Fluminense, cabeceou para trás, essa bola Hércules, disputa para tentar tomar, perdeu Ignácio, depois colocou o pé por baixo e cometeu a falta em Lautaro Martínez. Ignácio. Zaidan, a sua opinião? A respeito até do lance de possível pênalti. Tô vendo agora o mesmo ângulo que vocês estão vendo. Imagina. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo, ele levanta a bola, ela bate no braço que está ao longo do corpo, completamente esticado. Se derem pênalti no lance desse, tem de parar o futebol, né? Aqui no Brasil não é pênalti. Não é pênalti, né, Canhão? Tá na regra. A regra não foi modificada quando ela exige intenção. Então o braço ao longo do corpo não há intenção. Acertou o árbitro, acertou o VAR. Acertou o árbitro, acertou o VAR. 23 minutos, a falta marcada na esquerda, entrada na grande área para Inter. Di Marco na bola, autorizado, levanta para o gol, defesa tira a bola, voltou para a direita ainda, ajeitou, cruzamento na segunda, o Lautaro cabeceou para o meio, chegou para botar para fora, Debris! Perdeu praticamente em cima da linha, Debris, no toque do Lautaro para trás, o zagueirão botou para fora, a chance do empate, Nina! Impressionante o que faz o zagueiro da Inter neste momento, livre na pequena área. Era só estufar a rede do Fábio e ele literalmente erra o gol. Ele chuta pra fora e ele nem precisava de muito, ele estava na direção do gol.
Um lance de fato impressionante. Olha, Canhão, para quem acredita em superstição, esse lance pesa muito a favor do Fluminense. Caiu no pé do cara certo, pro Fluminense. O De Vries tinha que virar o pé, ele deu um bicudo. E a reação do Lautaro Martínez, eu não vou dizer aqui em respeito ao nosso ouvinte, em respeito a você, Cláudio Zaidan, mas o Lautaro solta um palavrão, como quem diz, como é que você não fez o gol? Não é, Zaidan? Ainda bem que o palavrão foi em espanhol e o holandês não entendeu nada, né? Mas olha, Canhão, as duas mudanças aí, centroavante por centroavante, né? Entrou o Expósito no lugar do Thuram, que voltava de contusão, já estava cansado e fez um jogo ruim, né? E o Everaldo no lugar do Cano. A Inter aí. Na área, Luiz Henrique cruzou, bate na marcação, volta fora da grande área, Lima bobeou, perdeu, Barella tomou, cruzou na área a bola, tenta Expósito, vem Lautaro, a defesa tira a bola, voltou na sobra pro Fluminense, para Samuel Xavier, enfim, no meio passe é muito mal feito, de cabeça corta Bastoni, dá na meia esquerda ainda, protegeu Sunset, 25, segundo tempo, Fluminense indo para as quartas de final, 1-0. Inter pressiona na ponta esquerda, esse passe vai fechar bem, Betão Bastoni, enfia pelo comando, puxa Expósito, tocou para Di Marco na grande área, ganhou, limpou, outra pinta, rolou pro meio, vem Expósito, prensada no pé dele, é só tiro de meta, é pro Fluminense, Nina. Mais um lance de jogada trabalhada, toques de bola do time da Inter na hora que entra na grande área. A defesa do Flu consegue fazer essa trava e ainda dá sorte porque consegue ter o tiro de meta no momento que tem a modificação da equipe da Inter. Mais um jogador brasileiro em campo, saindo 95, Bastoni, para a entrada do 30, Carlos Augusto. Agora o Kivo desfaz o esquema, né, Zaida? Agora bota um ala aqui pela esquerda e abre a torneira de vez. Ele dá mais liberdade para o Di Marco e coloca o Carlos Augusto, que principalmente os corintianos conhecem muito bem, jogou no Corinthians, bom jogador, e para mim até um jogador tem 26 anos, 27 por aí, a Nina pode confirmar, mas eu acho que são 26 anos, é um jogador que pode estar na mira, inclusive, do Ancelotti, 26. Bom lateral esquerdo, ele só não... 26, é isso mesmo, ele só não joga mais... porque ele tem o Di Marco, ele é reserva do melhor lateral italiano, titular da seleção italiana, que é o Di Marco. Mas o Carlos Augusto é bom jogador, cara. 26 minutos e meio, segundo tempo, Fluminense 1-0, Samba Xavier domina, marcado por 2, sai deles, dá pro Arias, na trombada para ganhar, volta Sunset, domina Arias, insiste de volta para Sommer na grande área jogar, 27 minutos do segundo tempo, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Valendo vaga nas quartas de final, o Fluminense vai ganhando a vaga no gol do Germancano, com 2 minutos e meio, Cano fez 1-0, o Fluminense está na frente, vai trocar passes a Inter de Milão, vaias do torcedor do Fluminense para posse de bola, da Internacional, que toca na esquerda com Carlos Augusto, tem Di Marco lança, Carlos Augusto devolve a bola para Di Marco, toca pelo meio do campo, dá até Barella, torcedor do Fluminense segue vaiando a posse de bola da Inter, que vem no meio do campo ainda com o zagueiro, De Vries já toca na meia direita, vem Sunset, Lima chega para marcar, volta a defesa, recuada, atrás começa a jogada para Carbone na meia direita, vira a bola para Barella entrega lá do esquerdo para Carlos Augusto, olha para a área, cruzou para Expósito, cabeceou para trás, ficou na grande área, insistiu, voltou para Carbone, costurou prensado, Lima de bico, bota a bola para fora pela linha lateral. Ela ficou quicando ali na grande área do Fluminense. Que perigo, Nina! Mais um lance impressionante, porque tinham 3 jogadores da Inter completamente sozinhos. Ela ficou ali para um lado, para o outro, ninguém atacou a bola e a defesa do Fluminense tira. Mas a Inter já recupera no momento que uma falta é marcada no meio do campo. Em cima de Carbone, na meia direita, na entrada da grande área, a chance para a Internacional. Na pressão tem falta. A arbitragem vai lá, chama a atenção, tem a catimba do Lima, o René vai lá para empurrar também o assistente não. O árbitro dá um tapinha, tem que tomar cuidado com empurrar o árbitro, porque o Cano tomou um cartão assim no primeiro tempo. Muro posicionado dentro da grande área, 28 minutos e meio, segundo tempo. Expósito bate de pé direito e o Di Marco com o pé esquerdo, é mais para o Di Marco canhoto. Fábio está encostado na trave esquerda, sobe o muro, repito, fica dentro da grande área. O árbitro Ivan Barton já passou o Chantilly, posiciona a bola, posiciona a barreira. Para cobrar de perna esquerda, o lateral Di Marco.
Ele vai lá, reposiciona a bola. A barreira se mexe, sai ali o Thiago Silva. Expósito e Di Marco. 1-0 o Fluminense. Falta para Inter na meia direita. Di Marco, 5 passos para trás. Autorizado, partiu, bateu no canto. Fora! Ela passa isso aqui da trave esquerda. Fábio saltou, se esticou, ela passou triscando a trave, passando perto, indo para fora. Ufa, quase o Fluminense toma um empate, Nina Gagliotti. Ele bate de perna esquerda e aí a bola faz uma curva no momento que não podia fazer, porque durante toda a trajetória ela ia em direção ao gol e na hora que chegou bem pertinho um desvio e aí ela acaba saindo para alívio do Fábio. No momento que o juiz também para hidratação, muito calor nesse momento em Charlotte. 40 graus a temperatura. Vem aí o toque dos 30 minutos com toda a nossa central técnica. Roger Palmeiro Bate com Daniel Xingote na mesa. Vitória Vermelho com Beto Rebeck marcando. No Banco of América, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Fluminense indo para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Cano marcou no comecinho do jogo. Inter de Milão 0-1 para o Fluminense. Agrela. O Santos anunciou Caio Lacerda como novo executivo de marketing e negócios do clube. Ele chega para ocupar o lugar de Armínio Neto, que deixou o departamento em maio deste ano. Todo mundo tomando uma água, temperatura muito alta. Cláudio Zaidan opina, a força da opinião. Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Fluminense, 1-0 Zaidan. Bom, Canhão, a gente só espera que o Fluminense ataque de vez em quando, né? Ainda há muito tempo. Nós estamos com 30, esse jogo vai facilmente aí a 50, daí para cima, né? Então vamos ter mais 20 minutos, 23, 25 minutos de jogo. É muito tempo para ficar suportando. Não é uma pressão extraordinária. É verdade que a Inter perdeu um gol na cara ali. Depois teve essa falta muito bem batida pelo Di Marco. E o Fluminense começa a ter um risco maior na partida, né? As mudanças deixaram a Inter melhor. O time está errando menos passe. O meio campo está mais ajustado. Com o Carlos Augusto. O Di Marco ganha mais liberdade. Não tá moleza não. Tanto que o Fluminense vai fortalecer a marcação daqui a pouquinho aí, Canhão. Vai trocar o Fluminense já. Nina Gagliotti. Exatamente. Já começa a analisar suas opções ali. Fecha a casinha. Daqui a pouco o Thiago Santos na equipe do Flu. Vai trocar já Renato Everaldo de cabeça, já resvala, toca a bola na ponta, fica fácil com o zagueiro de Levi. Davi domina e joga, entrada na grande área, volta a bola com o goleiro Sommer que domina. Tem abertão para a direita, o Damian pedindo. Toca, ele volta a Sommer, dá com Devry lado esquerdo. 32,5 desse segundo tempo. Timidamente o torcedor do Fluminense volta a cantar no Bank of America em Charlotte. Expósito lançado no comando, tá na área, limpou, se desequilibra, volta Thiago Silva para tomar dele. Mas está marcado o impedimento do atacante da Inter de Milão. O cara até tomou um pisão, ele perdeu até a chuteira, Nino, centroavante da Inter. Mas o destaque tem que ser para o desarme do Thiago Silva. E olha, a imagem mostra agora que o lance era bem apertado. Certamente iria para o semiautomático. Thiago Silva com o lance rolando antes do auxiliar levantar a sua bandeira. Um desarme perfeito do jogador do Fluminense. 33 minutos do segundo tempo, Arias, chapéu no adversário, levanta a cabeça, cruzou pro gol, Devry de cabeça, tira a bola, volta fora da grande área, rebote do Fluminense ainda, Bernal tá bem abertão aqui na direita, caminhou com categoria, devolve esse passe, toca atrás com o Ignácio, tomou um toquinho pro baixo e nada de falta em Ignácio, vem contra-ataque de Marco, levanta a bola para Expósito, de cabeça pelo meio, para Lautaro, do que domina, tenta a pinta, conseguiu tomar, já lança pela meia direita, vem do passe Barella, pede Luiz Henrique Barella, gira de um lado pro outro, perde tempo, procura alguém, acha Carlos Augusto, volta prensando Everaldo, toma Carlos Augusto, toca do lado da bola com Sunset, domina pela meia direita, dá uma olhadinha pela ponta, de Marco se posiciona, vem o Bala, já entrega pela beirada com Lautaro Martínez, marcado com o Samuel Silveira em cima dele, devolve a bola para Di Marco, vaias do torcedor do Fluminense, a posse de bola é da Inter.
trocando passes em Devry para Di Marco atrás essa bola, para Barella, Fluminense marca, Bernal dá pressão, inverte, tenta o passe no meio, dominou Carbone, limpou, para bater, travado, pede a falta, ele mesmo assim insiste, vai na linha de fundo, na esquerda, Carbone para cruzar, não cruzou, opção é o passe atrás, devolve a bola, você viu Barella, pé direito, levanta na grande área, a Luiz Henrique de cabeça tenta, a bola ficou no rebote, para René, bobeou, bateu no meio, Lautaro Martínez, pega Fábio! Chute no chão para sorte do Fábio. Chute do Lautaro vai na mão do goleiro do Fluminense, Nina. No chute que não saiu com muita potência, rasteiro. E aí o Fábio muito bem posicionado, extremamente seguro. Não dá rebote, não dá nada, abraça a bola. E aí no momento que mais uma vez a alteração na equipe do Fluminense deve ser o Facundo Bernal. Porque tá caído no campo de jogo, o jogador sentindo muitas câimbras, correu demais o meio-campo do Fluminense, já posicionado na beira do gramado para entrar no campo de jogo, o camisa número 29, Thiago Santos, aquele mesmo, ex-Palmeiras, entra no jogo nesse momento, vai fechar a casinha o técnico Renato Portaluppi. Charlotte, na Carolina do Norte, a bola rola, o relógio não para. 35,5, segundo tempo. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 15-6, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Hora de Brasília. Inter de Milão 0-1, Fluminense. Agrela. Na Série C, o Floresta vira pra cima do Brusque. Ícaro e Vitão marcam. Agora, com esse resultado, o Floresta encosta no Brusque na classificação. Brusque oitavo com 15 pontos e Floresta nono com a mesma pontuação. Canhão. Sai jogando no ataque a Inter de Milão. Na direita esse passe lindo de fundo com Sanches. Domina marcado. E via pela direita ainda. Damian. Caiu Zoma. Falta. A arbitragem marca a falta. O René chega cometendo a falta. Fluminense passando na quarta. Aliás, na sexta. 4 da tarde contra o vencedor de City. E Al Hilal. Por enquanto o Flu tá no jogo da sexta-feira. Tenta a bola para a grande área. Expósito aqui domina. Girou pro meio. Bateu de primeira pro gol. Fábio no chute do Lautaro. Fez milagre. Lautaro pegou de primeira, Fábio gigante pegou e vem contra-ataque do Fluminense, bola para a esquerda, Arias, linha de fundo, dominou recebendo, Hércules está na grande área, Everaldo também, Arias, linha de fundo, na área rolou, para trás de frente, a marcação se antecipa para tomar de Marco. Nina, Fábio fez uma defesa que se compara a um gol, Nina. Inacreditável o que fez o Fábio. Uma defesa que exige muita velocidade, muito reflexo. E ele consegue. O Luiz Lautaro... Henrique na área para Inter, rolou por dentro, o passe vem Lautaro, dominou, bateu no canto, na trave. Botou Luiz Henrique, Samuel Xavier tocou para fora, para lateral. Lautaro acerta a trave defendeu. Quando não é o Fábio, a trave defende, Nina. Absurdo o momento do Fluminense no jogo. A Inter pressiona e o Flu se segura. Mais um milagre. Carbone, entrada na grande área, na finta, chuta prensada, a bola bate na marcação, fica com o René. René toca pro Arias, tentou driblar. Darmian botou o pé tocando para fora pela linha lateral. A força da opinião Bandeirantes, 37,5 segundo tempo. Cláudio Zaidan. Fábio pega, a trave também defende. 1-0 Fluminense, Zaidan. Pois é, Canhão, é aquela história, né? É muito tempo para ficar só se defendendo. E teve bola na trave. A Inter melhorou muito com as alterações, além de, claro, serem jogadores descansados nessa temperatura elevadíssima. Quem entrou está rendendo mais. Agora o Fábio, a gente só não pode dizer que é o maior goleiro da história do Fluminense, porque o Fluminense tem uma lenda, que é o Castilho, né? Tudo que representou 15 anos titular do Fluminense e tal. Mas o Fábio já está na história como um dos maiores. Ganhou Libertadores e aos 44 anos continua fechando Luiz o gol, Henrique na esquerda, limpou para bater. Um canhão! Isolou Luiz Henrique. Você me fez interromper Cláudio Zaidan para chutar na arquibancada. Zaidan, desculpa, viu? Não, já tinha terminado aqui, Canhão, mas eu acho impressionante, porque como ele não é pesado, a idade não deixou ele lento, né? Ele continua um goleiro rápido, de reações rápidas, de deslocamentos rápidos. Ele vai fácil do meio do gol até o cantinho para fazer uma defesa.
é um goleiro extraordinário e já com uma história imensa no Fluminense. Everaldo na direita, ganhou de 2, faz a inversão, Arias domina, na área, Lima, caminhou, limpou, bateu do gol, pra fora! A Inter dá o contra-ataque, o Fluminense perde o 2-0, Nina! E olha que tinha chance para matar o jogo, Lima. Me parecia que o Arias ia chutar direto no gol. Acabou preferindo o passe. E aí o Lima chutou para longe. Não deu nem friozinho na barriga do Sommer. Tá no jogo, Flusão que vence por 1-0. 39,5 segundo tempo. O Flu tá perdendo uma chance atrás da outra. Não é bom perder chances contra a Inter de Milão. Toca mal Luiz Henrique, se antecipa a marcação com o Hércules. Ganhou pro Fluminense, vai embora o menino. Engata uma quinta, Arias do lado. Ele vai na ponta, caminhou, carregou e vai com ela. Na velocidade, o Thiago Silva tentou volta. Defesa recuada aqui atrás. E vai ter cartão pro Thiago Silva. Aqui ele deu um pescoção no companheiro adversário, né? Deu um pescoção no jogador da Inter. Nina, tem cartão para ele? Cartão pro Thiago Santos, confirmado. Merecido, né? Porque ele acaba dando um golpe mesmo no jogador da Inter, mas na verdade é uma falta quase tática, né? Para evitar que o Sommer conectasse rapidinho o contra-ataque da Inter. Falta marcada, Sommer na bola. Thiago Santos foi quem tomou o cartão. Thiago Silva tá atrás aqui, quietinho na dele. Nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo. Do Bank of America, o Flusão tá indo para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Entra na perna na esquerda, esse passe vem Luiz Henrique, na área cruzou pro gol, de cabeça de defesa, tira aqui atrás com a jogada, chegando com o zagueiro Ignácio. 40 minutos e meio do segundo tempo. 1-0 o Fluminense em cima da Inter de Milão, a Grela. Atual bicampeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz bate Fábio Fognini da Itália por 3-2 e vai para a segunda rodada, onde vai enfrentar o britânico Oliver Tarvé. Canhão. Carpone pela direita, levantou a jogada para a grande área, Fábio no alto, hoje é o dia dele, Nina. Fábio pegou mais uma. Mais uma defesa para conta, ele que acabou se adiantando um pouquinho e encaixou mais uma vez essa bola sem rebotes. Mais uma defesa para conta do Fábio. No jogo ele tem as defesas e os milagres. E vem o Fluminense. Hércules por dentro. Já toca a bola para canhoto. Passe é forte demais. Arias vai lá para buscar. Ela tá muito cansado. O John Arias. Ele encara a marcação com Debris em cima. Arias chamou para fintar. Vai querer ganhar um escanteio. Arias vai no fundo para tentar ganhar escanteio. Não ganha nada. Perdeu a bola. Recuperação. Volta na ponta para tomar a frente de Carbone. Arias foi lá na raça. E ganha a bola para o Fluminense ainda. Puxa a bola no semicírculo do escanteio. Toma um tranco nas costas. É falta! Opa! Enfesadinho o menino, Barella vai lá e joga longe o John Arias. Mas que jumentice do menino da Inter. Ele dá pro Fluminense uma falta como se fosse um escanteio, Nina Gagliotti. Se o Arias tivesse pedido, ele não teria feito de forma tão perfeita. Era tudo o que ele queria. Ele tava isoladão, sozinho, com 3 marcadores. Tentou ganhar o escanteio, não conseguiu e consegue ganhar a falta. Depois não ganha o novo escanteio, essa bola vai direto, linha de fundo. 42 minutos do segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes. O Fluminense indo para as quartas de final. 1-0 Fluminense. Cláudio Zaidan. Ganhou, o jogo é tão bom, né? Que mesmo com a Inter pressionando, bola na trave, o Fábio defendendo, o Fluminense teve aquela enorme chance com o Lima, que acabou pegando mal. Já havia tido no primeiro tempo com o Samuel Xavier. E agora esse contra-ataque, como você disse, o Arias já não tinha nem perna para fazer a jogada em velocidade. Então ele optou por segurar a bola, esperar um escanteio, uma falta. Mas é um grande jogo que a gente está acompanhando. A Inter não desiste. Luiz Henrique, lado esquerdo na grande área. Levantou para Expósito. Fábio acompanha. A bola vai longe do gol direto, linha de fundo. 43 minutos do segundo tempo. O final dramático esse, com tantos acréscimos. Estou imaginando um 7 ou 8. Tem muito jogo ainda, Nina Gagliotti. Tem muito jogo e os jogadores da Inter também vão se mostrando bastante nervosos na partida. Num cruzamento que não fez sentido nenhum, direto para fora, o Fábio só teve o trabalho de acompanhar. Vai se segurando o Flu, falta 2 minutos para chegarmos em 90. Vamos ver quanto de acréscimo dará o juiz. 43,5. A Gazeta dello Sport
tradicional jornal italiano fez lá uma gracinha, tirando uma casquinha no Renato, que jogou pela Roma. Jogou pouco, né? 88, 89, Renato passou pela Roma, não teve lá uma grande participação. E a Gazeta fez uma matéria, meio que debochando do Renato. Acho que ele tá dando o troco, acho. Carbone na direita, pedalou, tomou, tá na área, adiantou e o campo acabou. Gazeta dello Sport, Zaidan vai ter que engolir essa se o Renato passar pela Inter de Milão hoje, hein? E o Renato já tá informado e vai dar uma casquinha na coletiva, não tem a menor dúvida, Zaidan. A Roma levou 2 grandes jogadores, o Renato e o Andrade. E, antes o Falcão, o Andrade né? jogava muita bola. Rei, né? O Falcão arrebentou, né? O Falcão é um dos maiores jogadores da história da Roma. Ele e Toninho Cerezo, né? O Falcão não só foi campeão italiano, a Roma estava 40 anos sem ganhar título, como levou a Roma à final da Liga dos Campeões e perdeu nos pênaltis para o Liverpool. O Falcão é um monstro, né? Mas o Andrade também não jogou bem na Roma, ele e o Renato ficaram um pouco tempo, não se adaptaram, né? E aí os caras guardam essas histórias, mas isso não diminui em nada a grande história do Renato e do Andrade no futebol, né? Thiago Santos evita o escanteio, não evitou não, ele parou, ficou olhando pra frente, a bola saiu. Ô Thiago, ele não olhou pra bola, que continuou se movimentando. E ela saiu, linha de fundo, escanteio de graça, ele deixou escapar olhando pra frente, Nina Gagliotti. Jogada no mínimo esquisita ali do Thiago Santos. Cede um escanteio, de Marco já tá na bola no momento que sobe a placa, torcedor do Flusão. Mais 7. 45,5, de Marco no escanteio, De Vries tá na área com Darmian também. De Marco levantou, De Vries tentou de cabeça, a bola sai da grande área, rebate René de Bico. Toca no meio campo, ela quer no meio campo e o Sommer, o goleiro tá lá, exatamente na roda gigante, no meio do campo. Já toca a bola pra direita com... Fechando o Sunset, que toca na direita, liga de fundo. Por dentro do passe, pra Carbone, pra trás, entrada da grande área, bateu pro gol, pra fora, Carlos Augusto. O Brasil agradece, boa, Carlos Augusto. É jogador brasileiro que enfiou de pé direito no meio da arquibancada, Nina. Equilibrado, sozinho, na entrada da grande área, veio de frente e isolou, Canhão. De fato, hoje me parece ser um dia que os deuses do futebol sorriram para o Fluminense com a quantidade de chances desperdiçadas pela Inter de Milão. City, Raul e Lau às 10 da noite definem quem vai pegar por enquanto o Fluminense. É na sexta às 4 da tarde. O Verdão joga às 10 da noite com o Chelsea. Já abrindo as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 46:30. Segundo tempo, o Flu todo atrás. Soares um pouco à frente, Luiz Henrique no ataque, a bola pra área, dominou o Lautaro Martínez, bateu cruzado, a bola passou pela pequena área e foi pra fora, mas tem desvio. Tá apontando escanteio, Nina, o árbitro do jogo ou não? Vamos ver, porque ele também levanta a mão ali, me parecia que ele estava marcando o impedimento de Lautaro Martínez. E Canhão, muito curioso, porque ele saiu sozinho, ele teve todas as condições de chutar e chutou, mas não conseguiu acertar o gol. Algo que não é comum para um atacante da qualidade de Lautaro Martínez. E ainda bem que estava na banheira mesmo, Lautaro Martínez. Mais 5, Cláudio Zaidan. Mais 5 para o Fluminense ir para as quartas de final. O coração está na goela, como a gente fala em Uberaba, como a gente fala em Votuporanga, Zaidan, está na goela. Compreensível, né, Canhão? O Fluminense não está enfrentando um time qualquer. Com todos os problemas que teve na temporada, a Inter é a vice-campeã europeia. Então é natural que você tenha essa pressão. O Fluminense já poderia ter resolvido a parada, né? Aquela bola do Samuel, a bola do Lima. Mas está jogando muito bem organizado, marcando demais. O time inteiro está funcionando bem. Grande trabalho do Renato nesse jogo, Canhão. Hércules no meio livre. Olha o segundo. Ajeitou, perna esquerda, bateu, é gol! Gol! Copa do Mundo de Clubes para Inter. Vai embora, Inter, volta para Itália. O Fluminense fica. Hércules entrou para ajudar na marcação. Com a defesa da Inter completamente escancarada, ele pega a bola pela meia direita, vai em direção à área, da entrada da grande área, manda no chão de pé esquerdo.
para fazer 2-0 pro Fluminense. O Flu faz a sua história. Talvez o mais desacreditado dos brasileiros fica na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense faz 2-0 para liquidar, para mandar a Inter para Milão. Vai para Milão, vai para onde você quiser, Inter. Fluminense 2-0, Sommer não tem jeito, tá feito. O Flu tá nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nina Gagliotti, um gol improvável de um volante que entrou pra marcar, Nina. Pra levar a loucura, pra levar as lágrimas, o torcedor do Fluminense que está no estádio em Charlotte, na Carolina do Norte. Faz o que poucos acreditavam que faria. O Fluminense vai fazendo história na Copa do Mundo de Clubes. Vai carimbando a sua classificação para as quartas de final da competição. E aí que Manchester City é o Hilal do Ellen. Porque o Fluminense mostra que não veio para brincadeira. Vai despachando a Inter de Milão. Inter, falta na esquerda, Di Marco cobrou curtinho a falta, recebe de volta, dá amarela para Di Marco, lá para dentro, para exposta a marcação, tira, voltou de bico, tira aqui dentro da grande área, essa bola o próprio Hércules. Zaidan, Hércules era um jogador improvável para fazer o gol e faz 2-0, Zaidan. E você está lembrado, Canhão, que nós dissemos aqui, antes do jogo, que ele deveria ter começado como titular, e depois o Fluminense fez um grande negócio quando contratou. Esse rapaz é muito bom de bola. E ele não é só marcador, ele sabe sair pro jogo, se desloca bem, aparece na frente. E é fantástico, né? É fantástico porque o Fluminense foi um time taticamente impecável. Cometeu erros técnicos, a Inter fez um primeiro tempo ruim, melhorou demais no segundo tempo. Olha a Inter aí. Inter, bola pra trás de Marco no travessão. Rebote falta de cabeça, Carbone tenta. Tá na área, jogada, a marcação se antecipa. E vem Fluminense, quem sabe o contra-ataque para fazer 3-0. Vai Sunset, Arias com ele. Arias tomou, agarrado pela camisa. Toca do lado da bola, dá pro Hércules. Lima fechou por aqui, Lima toca pro Arias. Dá Lima de novo. Everton foi na ponta, voltou na marcação, faz a falta. Di Marco comete a falta, vai ter que tomar cartão, pelo menos amarelo. Ele não vai dar porque o jogo tá acabando também, né, Nina? Mas era pra cartão amarelo, hein, Nina? É o tal do não vou me complicar nessa altura do campeonato, mas de fato parou um contra-ataque claríssimo do Fluminense. E no lance anterior, essa bola na trave, Canhão, ela pega na forquilha, vendo a repetição do lance, o encontro da trave com o travessão no lado direito do Fábio. Mais um lance impressionante, de fato hoje era o dia do Fluminense. E não é o dia da Inter de Milão. 51 minutos e meio, vai terminar e a bola está no ataque do Fluminense. Cobrada a falta, Arias dá para Lima, vai lá pro fundo de Marco, vai comete o nova falta de Marco. Ele precisa aprender que se ele fizer isso, a bola é pro Fluminense, né, Nina? E é tudo que o Fluminense quer. Jogar, né? Exatamente, é tudo que o Fluminense quer no momento que nós chegamos aos 7 minutos. Que o árbitro acresceu. Vamos ver se ele dará mais um por causa do gol ou se esse é o último lance do jogo, o último lance antes da classificação do Flu. Na terra do tiozão, o Fluminense vai brilhando e brilhando muito. 52,5. Arias vai cobrar a falta, Couto para Lima. Lima de volta para o Arias que chuta. Bate na marcação. Lima dá um bico no meio da torcida. Está marcado o impedimento do Lima que depois foi para a bola. Fica próximo da cobrança aí, Ivan Barton. Para quem sabe pedir a bola. Pediu. O Fluminense está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flusão está classificado. Que vitória maravilhosa. Zaidan. 2-0 Fluminense. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 200